Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Guerreiro Sangue de Dragão. Livro 2 Crescendo, capítulo 14, Os Irmãos do Dormitório 1987, parte 1. Uau, estou exausta. Linley, como você está em tão boa forma? Reynolds estava ofegante, mas Linley não sentiu nada. O que, você já está cansado? Linley começou a rir. Quão curta foi a distância que eles acabaram de correr? Ele nem se sentiu muito cansado depois de correr do município de Vusham para o Instituto Ernest. Ei, apenas coloque isso aí. Certo. Coloque a caixa lá embaixo. Abaixo com cuidado. Se você quebrá-lo, não há como compensá-lo. De dentro do dormitório de 1987, a voz clara de outro jovem podia ser ouvida. Linley e Reynolds se entreolharam e entraram com curiosidade. Imediatamente ao entrar, eles viram vários homens musculosos movimentando as coisas. Um jovem vestido de maneira espalhafatosa estava parado no centro da sala, dirigindo seus movimentos. Imediatamente ao ver Linley e Reynolds, os olhos do jovem brilharam, e ele correu excitado. Haha, vocês são meus colegas de quarto, certo? Eu esperei tanto por vocês. Até agora sou apenas eu aqui. Deixe-me apresentar-me. Meu nome é Yale Yelu, e suponho que mal me qualifico como membro da Santa União. O que você quer dizer com você mal se qualifica como membro da União Sagrada? Reynolds murmurou e disse, meu nome é Reynolds. Eu sou do Império O'Brien. Meu nome é Linley. Eu sou do Reino de Finlay, da União Sagrada. Linley sorriu também. Como companheiros de dormitório de longa data, no futuro, eles ficariam juntos por um longo período de tempo. Oh, Reynolds Linley, estou muito feliz em ver vocês. Ei, para onde foi meu equipamento de ginástica? Yale virou a cabeça e olhou para seus servos. Equipamento de exercício? Reynolds piscou para Yale. Yale, para que você tem isso? Você vai ser um guerreiro? Yale torceu o nariz enquanto ria. Embora eu seja um mago digno, ainda preciso malhar e ter um bom físico. Caso contrário, como poderei seduzir mulheres bonitas? Há muitas mulheres bonitas entre as fileiras dos magos. E as magas do Instituto Ernest não são apenas bonitas, eles também são muito elegantes. Além disso, há muito a ganhar sendo capaz de me gabar para os outros de que tenho uma aluna do Instituto Ernest como namorada. Reynolds ficou sem palavras. Linley também não sabia o que dizer. Vendo o equipamento de exercício, Linley quis malhar, mas não esperava que essas fossem as ferramentas que Yale planejava usar para fazer musculação e seduzir garotas bonitas. Eu tenho 8 anos. E você, Yale? Reynolds claramente tinha a mente muito aberta. E Yale era extremamente alto. Linley, de 9 anos, já tinha 1,5 metros de altura, mas Yale era meia cabeça mais alto que Linley. Eu tenho 10 anos. Haha, mas não estou ficando mais jovem. Meu irmão mais velho perdeu a virgindade aos 12 anos. Eu também tenho que fazer alguns preparativos antecipados. Os olhos de Yale brilharam. O que significa perder a virgindade? Reynolds olhou interrogativamente para Yale. Sim, o que é perder a virgindade? Linley também olhou com curiosidade para Yale. Olhando para seus dois colegas de dormitório, Yale também ficou momentaneamente sem palavras. Além de Linley, a forma fantasmagórica de Duerrin covarde segurava sua barriga enquanto ele ria ruidosamente. Isso fez Linley perguntar-lhe com curiosidade. Vovô Duerrin, por que você está rindo? Jovem mestre, organizamos tudo. Um homem extremamente musculoso disse respeitosamente. Milímetros. Você pode sair agora. Volte e diga ao meu pai que no futuro, se não houver algo urgente, não me incomode. Certo. Lembre-se, todo ano, ele não pode esquecer de transferir dinheiro para meu cartão Magicite. Ele deveria saber muito bem que um mago precisa de muito dinheiro para seu bastão mágico e suas joias encaixáveis. E Yale disse alto e casualmente. Sim, jovem mestre. O homem disse respeitosamente. Yale acenou com a cabeça, satisfeito, depois dispensou os homens com um aceno de mão, como se fosse um general. Cartão de cristal mágico? Reynolds olhou para ele com espanto. O cartão de cristal mágico é oferecido apenas pelo Banco Dourado dos 4 Impérios, que todos os 4 grandes impérios estabeleceram juntos. Ouvi dizer que as taxas de processamento para solicitar um cartão totalizam 100 moedas de ouro. Pode apostar. Yale tinha bastante conhecimento sobre isso. O saldo inicial mínimo para um cartão de cristal mágico é de pelo menos 1000 moedas de ouro. Mas temo que 1000 moedas não sejam suficientes para sustentar um mês de despesas para mim. Linley, ao ouvir essas palavras. Cara rico. Linley suspirou para si mesmo. Seu próprio pai lhe dava apenas 100 moedas de ouro por ano para despesas de subsistência. Na verdade, aos olhos de Linley, 100 moedas de ouro eram mais que suficientes. Afinal, a maioria dos plebeus só ganharia 20 ou 30 moedas de ouro em salários após um ano de trabalho duro. Você realmente é um cara rico. Meu pai só me dá 200 moedas de ouro por ano. Reynolds murmurou. E ele até disse que quer que eu gaste meu tempo focado em estudar magia. Apenas 100 para mim, Linley riu. Mas para uma vida simples é o suficiente. Bah, manos, meu dinheiro é o seu dinheiro. Se você acabar, venha me encontrar.
No futuro, provavelmente viveremos juntos por décadas. Seremos irmãos por décadas. Por que discutir sobre seu e meu? Yale foi extremamente expansivo, mas assim que terminou de falar, Lily e Reynolds começaram. Décadas? Lily olhou para Yale em estado de choque. Yale disse casual e naturalmente, Lily, você só pode se formar no Instituto Ernest se alcançar o posto de mago de sexto posto. Para um mago, quanto mais alto você progride, mais difícil se torna. Para a maioria das pessoas, leva algumas décadas para se tornar um mago rank 6. Lily franziu a testa. Décadas? Ele seria um fardo fiscal para seu pai por décadas? Vovô Duerrin, por que você não me contou isso? A voz de Duerrin covarde soou em sua mente. Lily, relaxe. Para a maioria das pessoas, serão necessárias décadas para alcançar o sexto posto sim. Sob minha tutela, posso deixar você se tornar um mago rank 6 em apenas 10 anos. 10 anos. Em 10 anos, Lily teria apenas 19 anos. Só agora Lily relaxou. Todo mundo já está aqui? Uma voz clara soou quando uma criança entrou na sala. Aproximadamente da mesma altura de Reynolds, esta criança parecia um pouco mais madura. Olá pessoal. Meu nome é George Kiaushi, tenho 10 anos e sou do Império Yulan. Yale, Reynolds e Lily deram apresentações básicas sobre si mesmos ao recém-chegado. O Império Yulan? Lily ficou surpreso. O Império Yulan, o mais antigo dos impérios do continente Yulan. Quando o calendário Yulan foi iniciado há 10.000 anos, o Império Yulan controlava todo o continente Yulan. E então, com o passar do tempo, o continente Yulan começou a entrar em guerra, fazendo com que o Império Yulan também se fragmentasse. Nessa época, o Império Yulan havia se tornado apenas um dos 4 grandes impérios. Mas apesar disso, o Império Yulan ainda era o mais poderoso economicamente dos impérios e também estava cheio de magos. A Academia de Magos do Império Yulan perdia apenas para o Instituto Ernest. George, as academias de magos do Império Yulan não são tão ruins. Por que você veio correndo até aqui? Yale disse surpreso. George sorriu. Embora as academias de magos do Império Yulan sejam muito boas, elas ainda são um pouco mais fracas que o Instituto Ernest. Se você vai para a escola, você deve ir para a melhor. Embora a viagem tenha sido um pouco longa, também poderia ser considerada uma forma de treinamento. George, você tem 10 anos? Mas você parece igual a mim. Reynolds disse ao lado. George imediatamente começou a rir. Reynolds de 8 anos e George de 10 eram da mesma altura. Ambos foram os mais baixos do grupo. Lily era meia cabeça mais alto que eles, enquanto Yale era o mais alto de todos. Chega desse assunto. Acabei de descobrir no escritório de admissões que cada um dos 100 novos alunos tem pelo menos níveis elevados tanto em afinidade elementar quanto em essência espiritual. Eu até descobri caras que têm níveis excepcionais tanto em afinidade elemental quanto em essência espiritual. Que monstros! George parecia ter boas informações privilegiadas. E Yale franziu os lábios. Isso é muito normal. Qual aluno do Instituto Ernest é fraco? Eu mesmo, minha afinidade elementar e essência espiritual são ambas de alto nível, colocando-me no final do grupo dos nossos 100. Se não fosse pelo fato de meu velho ter um relacionamento especial com a Igreja Radiante, eu provavelmente nem conseguiria entrar. Lily não pôde deixar de olhar para Yale em estado de choque. O pai desse colega de Yale certamente era algo incrível, ter um relacionamento especial com a Igreja Radiante. A pessoa em nosso dormitório com maior talento natural é Lily. Mas vocês já ouviram falar do talento incomparável que estuda no Instituto Ernest? Yale olhou para os outros 3. Lily e Reynolds balançaram a cabeça. Mas George sorriu enquanto assentia. Já ouvi falar dele. O gênio número 1 do Instituto Ernest, Dixie Dikeshi, é um talento que aparece uma vez a cada século. Ele é um mago de elemento duplo e possui níveis excepcionais de afinidade elementar e essência espiritual. Mas a sua essência espiritual é especialmente surpreendente, 62 vezes maior que outros de sua idade. Normalmente, atingir 30 vezes é considerado um nível excepcional, então seu nível preciso deveria ser super excepcional. Mas como o nível mais alto é excepcional, é assim que ele é classificado. Lily entendeu. Elemento duplo, afinidade elementar excepcional e essência espiritual. Sou apenas 10 vezes maior que outras pessoas da minha idade, mas esse gênio tem 68 vezes a essência espiritual das pessoas da sua idade. Lily suspirou de espanto. O Instituto Ernest realmente tinha tantos talentos quanto havia nuvens no céu. Também poderia ser dito que reuniu todos os gênios mágicos do continente Yulan. Aqui, Lily só poderia ser considerado acima da média. No entanto, atrás de Lily, havia um grande mago santo de 5.000 anos de idade. Livro 2 Crescendo, capítulo 15, Os Irmãos do Dormitório 1987, parte 2. A maioria dos alunos da Ernest Academy permaneceria no instituto por décadas, então normalmente na época da formatura, os colegas de dormitório seriam amigos extremamente próximos. Embora Yale, Reynolds, Lily e George fossem todos mais maduros do que a maioria dos outros da sua idade, no fundo, eles ainda eram crianças. Depois de conversar por um curto período de tempo, os 4 imediatamente ficaram muito próximos. Pessoal, vamos passar o dia conhecendo melhor nosso campus.
Esta noite, vou convidar todos vocês para jantar. Haha. E Yale deu um tapa no peito e disse com entusiasmo. Esse cara ainda tem um cartão de cristal mágico. Se não tirarmos vantagem dele, de quem mais tiraremos vantagem? Reynolds riu. George e Linley ainda eram crianças e imediatamente sorriram maldosamente. Skiak guincho. Neste momento o pequeno rato das sombras Beb de repente colocou a cabeça para fora das roupas de Linley. Tendo acabado de acordar, o pequeno rato das sombras estava se sentindo sozinho, então ele colocou a cabeça para fora. Uau, o que é isso? Reynolds ficou tão assustado que deu um pulo. Beb, você acordou? Linley riu enquanto acariciava a cabecinha de Beb. Beb fechou os olhos de contentamento, depois abriu os olhinhos e olhou para Reynolds, Yale e George. Seu narizinho bufou 3 vezes como se ele olhasse para eles. Besta mágica, é uma fera mágica. Eu os vi em livros. Yale gritou de repente. Linley, você tem uma fera companheira mágica? Reynolds e George também ficaram chocados. Eram todos crianças. Como um deles poderia fazer uma fera mágica se submeter a eles? Beb é apenas um bebê animal mágico. Eu apenas dei a ele um pouco de comida, o que fez com que ele gostasse de mim. Então eu assinei um contrato de ligação de alma com ele. Linley riu. Meu Deus, isso é uma fera mágica. Linley, você é realmente formidável. Sonho em ter um desde que era jovem. Yale olhou para Beb com os olhos brilhando. Embora eu tenha acesso a pergaminhos de formação de ligação de almas, não tenho a capacidade de forçar uma fera mágica a se submeter a mim. Yale disse com uma voz deprimida. Você não é capaz de subjugar uma fera mágica? Nem mesmo uma criança? Linley riu. Yale balançou a cabeça. Eu nem sou um mago de primeira categoria ainda. Com base na minha força, talvez eu pudesse treinar uma fera mágica de primeiro ou segundo nível, mas o que eu faria com uma criatura tão fraca? E os bebês das feras mágicas do 7º ou 8º rank são extremamente difíceis de adquirir. Além do mais, os bebês dessas feras são mais poderosos do que eu mesmo quando bebês. Linley concordou com ele silenciosamente. O pequeno rato das sombras Beb, atualmente era tão forte quanto uma fera mágica de rank 5. Ele era muito mais forte que Linley. Mas estando junto com Beb há meio ano, ele poderia dizer que Beb não cresceu nada. Isto foi o que confundiu Linley e do Erin Covart. Linley, esse pequeno rato das sombras se chama Beb? Você pode fazer com que Beb me permita abraçá-lo? O olhar de Reynolds estava colado no pequeno rato das sombras. Bebê? Linley imediatamente perguntou a Beb através de seu link espiritual. De jeito nenhum. Beb também poderia expressar algumas intenções simples para Linley através de seu link espiritual. Ao mesmo tempo, Beb mostrou suas presas para Reynolds. Skiak guincho. Ele guinchou alto, claramente muito irritado. Reynolds não pôde deixar de franzir os lábios em decepção. Reynolds, vou lhe contar um segredo. Beb adora comer carne assada. Se no futuro você puder alimentá-lo com patos ou frangos assados, acredito que ele não será muito hostil com você. Linley riu ao ver os olhos de Reynolds brilharem. Pode fazer. Reynolds de repente franziu a testa ao se virar para Yale. Yale, se no futuro eu ficar sem dinheiro, você terá que me emprestar algum. Quando vovô Lomu chegar, eu pagarei de volta. Sem problemas. Yale disse magnanimamente. Aposto que nem todo mundo teve a chance de dar uma boa olhada no campus ainda, certo? Vamos dar um passeio e nos familiarizar, certo? George sorriu enquanto falava. Dos 4 irmãos, George era o garoto mais amável e firme. Reynolds era o mais infantil deles. Yale era o tipo playboy. Quanto a Linley, aos olhos dos outros 3 garotos, ele era o mais misterioso. Mago de elemento duplo, afinidade excepcional e uma fera companheira mágica. Ele realmente era misterioso. O antigo Instituto Ernest estava repleto de inúmeros edifícios com milhares de anos de idade. Na frente de alguns deles, havia até cartazes introdutórios. O mais novo deles tem 8 anos e o mais velho tem 10. As crianças olhavam com adoração para cada nome famoso, especialmente para as histórias dos combatentes de nível santo, o que fazia seus corações baterem mais rápido. Todos eles sonhavam em um dia se tornarem combatentes de nível santo. Mas uma voz bem próxima ao ouvido de Linley continuou resmungando. Nada mais do que alguns jovens promissores dos últimos dias. Esse cara está realmente se gabando de ter matado um urso negro tatuado violeta? Um combatente de nível santo que só pode matar feras mágicas de 9º nível e não feras mágicas de nível santo só pode ser considerado um novato de nível santo. Muitos graduados famosos do Instituto Ernest foram criticados por Erin Covart por não valerem a pena mencionar. Os 4 irmãos do dormitório 1987, junto com o pequeno Shadowmouse e Beb, passearam por todo o campus, ganhando um nível básico de familiarização. Naquela mesma noite, os 4 foram para um hotel ricamente decorado próximo à área do dormitório e fizeram um banquete. Mas é claro que tudo que beberam foi suco. No dia seguinte, 9 de fevereiro, a escola começou. Não houve aulas neste dia, eles começariam em 10 de fevereiro. O dia 9 de fevereiro foi feito para ir ouvir as exortações da direção escolar para trabalhar duro. Este grupo de crianças de 6 a 12 anos lotou o auditório. Eles não sabiam exatamente quem eram as pessoas que falavam com eles, então muitas crianças começaram a sonhar acordadas.
Quando a cerimônia terminou, todos partiram felizes. Depois do jantar, os 4 irmãos do dormitório 1987 estavam todos sentados em cadeiras dentro do dormitório discutindo suas aulas. É tão fácil aqui. Apenas uma aula por dia. A Liley tem 2 elementos, então ele tem 2. E Yale suspirou. Mas o Instituto Ernest está muito tranquilo. Se quiser assistir às aulas, você pode. Se você não quiser, pode pular. George sorriu calmamente. Yale, não fique complacente. Embora não haja requisitos formais para os alunos, todos os anos haverá um teste de habilidade. Somente se você avançar uma posição no poder você poderá avançar uma nota. Se você não trabalhar muito, planeja ficar aqui por um século. Além do mais, o Instituto Ernest tem uma regra que diz que se alguém não se tornar um mago rank 6 em 60 anos, será expulso sem exceções. Lendo os vários regulamentos do Instituto escritos no pacote introdutório, Liley assentiu silenciosamente. Embora a escola tivesse supervisão negligente, permitindo que alguém não estudasse por 60 anos, quando você chegasse ao final desses 60 anos, se você ainda não tivesse se tornado o mago do 6º rank, você seria diretamente expulso. Expulso? E Yale ficou olhando. Se eu realmente fosse expulso, meu velho provavelmente me mataria. A expulsão pelo Instituto Ernest resultaria numa reputação insuportavelmente humilhante. Ninguém estaria disposto a arcar com isso. Afinal, ter sido aceito significava que todos eram pessoas talentosas. A aula começa amanhã. Eu me pergunto como estão os professores. Se eles não forem tão bons quanto meu avô Lomu, terei vindo em vão. Reynolds murmurou. Reynolds, seu vovô Lomu é um mago? Liley perguntou, um tanto surpreso. Claro. No longo caminho do Império O'Brien até o Instituto Ernest, vovô Lomu já havia começado a me ensinar magia. Reynolds disse com orgulho. Quando Liley e os outros 3 estavam conversando, todos ficaram muito animados. A classe do elemento terra não é tão importante. Em termos de compreensão do elemento terra, como algum dos professores do Instituto Ernest poderia se comparar ao vovô do Erin? A classe mais importante é a classe do elemento vento. Eu me pergunto como é a magia do vento? O dia já havia começado a escurecer, mas os sons de risadas e conversas continuavam a soar nas 4 crianças do dormitório 1987. Livro 2 Crescendo, capítulo 16, Magia do estilo do vento. Pelo calendário acadêmico do Instituto Ernest, todos os meses, os primeiros 28 dias tiveram aulas. Apenas os últimos 2 dias foram gratuitos. As aulas de magia da terra eram ministradas das 8 horas às 10 horas da manhã. A magia do fogo era ministrada das 10 horas e 30 às 12 horas e 30 da tarde. A magia da água das 14 horas às 16 horas em à tarde. Magia do vento das 16 horas e 30 às 18 horas e 30 à tarde. Magia do relâmpago das 19 horas às 21 horas à noite e magia da luz das 21 horas e 30 às 23 horas e 30 à noite. Mas como a maioria dos alunos eram de elemento único, apenas tinham de ter 2 horas de aulas por dia. Liley era de 2 elementos, o que significava que cada dia ele tinha apenas 4 horas de aula. Mas como essas aulas eram voluntárias, se você não quisesse ir, ninguém o forçaria. A escola de magia da Terra foi dividida em 6 turmas, cada turma tendo seu próprio prédio. Novos alunos e magos de 1º grau frequentavam a classe de 1º grau, magos de 2º grau frequentavam a classe de 2º grau, magos de 3º grau frequentavam a classe de 3º grau, e assim por diante, até o 6º grau que frequentava o 6º grau. Aula. Magos do 6º rank poderiam optar por se formar a qualquer momento. Mas naturalmente, se decidissem não fazê-lo, poderiam continuar a estudar. 10 de fevereiro. Nas salas de aula do 1º ano. A sala de aula de magia da Terra do 1º ano era extremamente grande e tinha capacidade para acomodar centenas de alunos. 20 estudantes já haviam chegado e Liley escolheu um assento localizado relativamente na frente, sentando-se. Às 8 horas havia cerca de 50 alunos presentes. Espero que apenas parte dos alunos presentes sejam novos. Eu me pergunto quanto tempo os outros passaram aqui. Liley se perguntou para si mesmo. Afinal, para um novo aluno alcançar o 2º posto, normalmente ele precisaria treinar por vários anos. Cumprimentos a todos. Um homem de meia idade, amável e gentil, de cabelos castanhos, estava na frente da classe. Meu nome é Wendy, e serei seu instrutor em magia da Terra. Hoje temos aproximadamente 20 novos alunos. Então, como sempre, primeiro vamos apresentar nossos novos alunos, para que todos possamos nos conhecer. Imediatamente, um novo aluno após o outro começou a se apresentar. Meu nome é Gerans Jean, venho das grandes pastagens do Extremo Oriente. Ao ouvir a auto-apresentação de Geran, Liley ficou chocado. Os estudantes aqui realmente vêm de todo o continente Yulan. Há até alguém das grandes pastagens do extremo leste do continente Yulan. No grande mapa do continente Yulan, a União Sagrada e a Aliança Negra estavam localizadas a oeste da Cordilheira das Bestas Mágicas do continente Yulan. A leste da cordilheira estavam os 4 grandes impérios, mas ainda mais a leste dos impérios havia uma vasta pastagem, que continha 3 reinos próprios. A distância entre as grandes pastagens e o Instituto Ernest era inacreditavelmente grande. Só uma viagem só de ida levaria pelo menos 3 anos. Meu nome é Liley.
Eu sou da União Sagrada. Linley também caminhou até a frente da sala de aula e fez uma apresentação básica de si mesmo. Depois que as autoapresentações foram concluídas, o mago do estilo Terra Vendi começou a se gabar do poder da magia do estilo Terra. Somente na segunda hora de aula ele realmente começou a instruir magia do estilo Terra. Linley e o grupo de estudantes apenas ouviram em silêncio. Ao lado de Linley, Duerrin Kovart apareceu também. Esse sujeito tem uma base muito sólida. Embora ele não seja muito forte em termos de ensinar magos de primeiro escalão, nem mesmo magos de oitavo ou nono escalão seriam necessariamente um professor melhor. Duerrin Kovart assentiu enquanto suspirava em elogio. Linley já sabia muito sobre magia do estilo Terra, então ouvir a palestra foi muito fácil para ele. Mas vovô Duerrin, embora sua base seja sólida, ele não é capaz de destilar o profundo em palavras simples como você. Ele parece tornar tudo mais complicado. Linley disse. Duerrin Kovart riu com autoconfiança. Acariciando sua barba branca, ele disse, naturalmente. A compreensão da magia de um grande mago santo é muito maior do que a de um mago do oitavo ou nono rank. O nível santo é um reino de existência totalmente novo. Naturalmente, meus ensinamentos sobre magia são mais profundos e apontam mais diretamente para a natureza subjacente da magia. Depois de ouvir esta aula, Linley tomou uma decisão. De hoje em diante, só participarei da aula de magia da Terra uma vez por mês. Linley não queria perder tempo. Linley tinha tudo planejado. Todos os dias, ele passava algum tempo fora treinando magia. Quanto ao local onde ele faria o treinamento, Linley já havia escolhido um local, uma montanha localizada logo atrás do Instituto Ernest. Por estar localizado próximo a uma cordilheira, naturalmente havia muitas montanhas próximas ao Instituto. 4 da tarde. Linley estava ouvindo atentamente os ensinamentos dados na aula de magia do estilo vento. Saudações a todos, disse um jovem bonito e de cabelos amarelos com um sorriso. Sou um aluno da sexta série, Trey Tilley. A partir de hoje, serei responsável por lhe ensinar magia do estilo do vento. Eu moro no dormitório 0298, então se você tiver alguma dúvida após o término da aula, pode me encontrar lá. Os alunos da sexta série, sendo magos da sexta série que poderiam se candidatar à formatura a qualquer momento, estavam totalmente qualificados para ensinar alunos da primeira ou segunda série. Antes disso, vamos primeiro nos apresentar. Trey sorriu. Esta era uma regra básica para começar todas as aulas pela primeira vez. Todos os alunos se apresentaram. Ei Linley, você notou? Há muitas garotas bonitas entre os estudantes do estilo vento. Confira. Aquela garotinha loira apenas sorriu para você. Duerrin Kovart, próximo a Linley, apontou enquanto falava. Com base no que aquela garotinha loira acabou de dizer, o nome dela parece ser Delia, Delia. Um nome tão fofo. Com base nos meus 1300 anos de experiência, quando esta menina crescer, ela será uma beleza com certeza. Linley, sorria para ela e construa uma boa base. Dessa forma, no futuro, você poderá avançar no relacionamento. Neste momento, Linley estava ignorando totalmente Duerrin Kovart. Linley estava focado no instrutor mago do estilo vento Trey e ouvindo atentamente os ensinamentos de Trey. Os magos do estilo vento são os magos mais rápidos e ágeis do mundo. Além disso, somos os únicos magos que podem voar antes de atingir o nível santo. Todas as palavras e maneirismos de Trey transmitiam o amor que ele sentia pela magia do vento. Você deseja usar seu próprio poder para voar acima dos céus? Para voar alto e contemplar inúmeras montanhas? Quão maravilhoso é o sentimento e quantas pessoas o desejam. Os olhos de muitas das crianças que estavam sentadas abaixo, ouvindo, começaram a brilhar. Voar? Quem não gostaria? Um mago santo pode voar, sim, mas o Instituto Ernest talvez possa produzir apenas um, no máximo, em um século. Mas nós, magos do estilo vento, podemos, ao atingir o 5º posto, executar imediatamente a técnica flutuante. Trey disse com confiança, e os magos do estilo vento são extremamente rápidos. Quando executam a técnica supersônica, podem aumentar drasticamente sua velocidade. Mas é claro que essas são apenas técnicas comuns. A lendária técnica proibida Tempestade Aniquiladora é a técnica destrutiva mais poderosa de todas. Há também a lendária técnica proibida Dimensional Edge, que é a técnica de ataque individual mais poderosa. A voz de Trey estava cheia de reverência. Muitos dos jovens ficaram com os olhos arregalados. HMPH. Como a Tempestade Aniquiladora pode ser considerada a técnica destrutiva mais poderosa? E quanto ao Heaven Collapses Arf Shatters, e a Vele Meteors descem do meu estilo terrestre? Duerrin Kovart, ao ouvir essas palavras, ficou um tanto infeliz. Vovô Duerrin, o que é essa técnica de Dimensional Edge? Linley perguntou. Dado que o vovô Duerrin não havia mencionado o feitiço Lâmina Dimensional, Linley acreditava que talvez fosse realmente a técnica de ataque individual mais poderosa de todas. O feitiço Borda Dimensional? Ele pode cortar as paredes dimensionais que separam a própria matéria. Claro que é poderoso, mas embora seja ridiculamente forte em combate 1 contra 1, ainda é apenas um feitiço de um tiro. Como ele pode ser comparado ao protetor mundial do nosso estilo terrestre, que pode lutar sem parar contra o inimigo? Duerrin Kovart estava questionando e equivocando. Mas Linley sabia. Este feitiço dimensional Edge claramente possuía um poder aterrorizante.
E muito provavelmente, não foi tão simples como o vovô do Erin fez parecer. Uma técnica única, mesmo uma técnica de tiro único poderia ser suficiente se o oponente não conseguisse se esquivar. Se eu puder me tornar um guerreiro sangue de dragão e também utilizar magia do estilo vento, então, o coração de Linley se comoveu. E então, ele continuou a ouvir a aula. Linley ficou cada vez mais intrigado com a magia do estilo vento. Dos 4 elementos terra, fogo, água e vento, cada um continha mistérios profundos que eram tão profundos quanto o mar. O oceano de conhecimento mágico era infinito. E agora, Linley começou a mergulhar em suas profundezas. Livro 2 Crescendo, capítulo 17, Um período de aprendizagem, parte 1. A primavera foi embora e o outono chegou. Num piscar de olhos, Linley passou meio ano no Instituto Ernest. Durante aqueles dias na escola, Linley era como um homem sedento do deserto, bebendo freneticamente os fundamentos básicos da magia. Com relação à magia do estilo vento, o conhecimento e a força de Linley continuaram a aumentar também, e do Erin covarde também lhe dava dicas de vez em quando. Hoje, a luz do sol estava brilhante e bonita. Os 4 irmãos do dormitório 1987 tinham acabado de almoçar. Eles usavam um conjunto de vestes azul celeste, o uniforme escolar do instituto. Por causa do treinamento físico constante, Linley parecia ainda mais hipnotizante, com sua forma elegante coberta pelas vestes azul celeste. Foi por isso que algumas jovens da aula de magia do vento gostavam de conversar com Linley. Neste momento, os 4 irmãos caminhavam enquanto conversavam à toa. Certo, Linley, hoje o resto de nós participará da nova bolsa de estudantes. Você vai? George riu. George adorava participar de associações e bolsas estudantis e era excelente em descobrir novidades e fazer novos amigos. Embora estivesse na escola há apenas meio ano, entre os alunos da primeira série do Instituto Ernest, George tornou-se um agitador. Não. A resposta de Linley foi sucinta e direta. Haha, eu sabia que Linley definitivamente não iria. Reynolds riu alto, colocando o braço em volta dos ombros de Linley, e Yale suspirou. Linley, meu amigo, não há necessidade de ser tão diligente quando se trata de estudar. Com base no seu talento, se você despender um pouco de esforço, em 30 anos você poderá facilmente se tornar um mago do 6º rank. Por que você tem que trabalhar tanto? Você deve aprender a relaxar e aproveitar a vida. Há muitas garotas bonitas que estarão na Irmandade, você sabe. Certo. Garotas realmente fofas. Reynolds arregalou os olhos e assentiu. Linley só pôde suspirar impotente. Sob a orientação de Yale, aquele jovem inocente Reynolds começou a se desviar. Yale, seu pervertido, pare de me puxar. Tudo bem, hora de eu ir treinar. Amanhã é final do mês, então sairei com vocês. Linley riu. Nos últimos 2 dias de cada mês, Linley permitiu-se tirar 2 dias de folga. Conhecendo o temperamento de Linley, Yale, Reynolds e George assentiram. Linley imediatamente saiu, silenciosamente, mas rapidamente indo em direção às montanhas atrás da escola. Havia milhares de estudantes no Instituto Ernest e também muitos magos pesquisando novos feitiços aqui. Havia também muitos servidores. Em suma, o Instituto Ernest era um lugar bem povoado. No caminho para as montanhas, muitos estudantes vestindo vestidos azuis também podiam ser vistos. Gravou, um rugido baixo soou. Linley virou-se para olhar e seus olhos brilharam. Uma fera mágica. Uma juba esvoaçante pelo liso ciano e 4 membros grossos e fortes. Um par de olhos cheios de selvageria, crueldade e ferocidade fria. Aquelas garras douradas e frias fizeram os corações dos espectadores tremerem. A fera mágica Vinvol. Uma fera mágica aterrorizante que se movia tão rápido quanto o próprio vento. A coisa mais aterrorizante que alguém poderia encontrar em uma floresta de feras mágicas era um bando de lobos do vento. Se você os encontrasse, com base na velocidade deles, não havia como escapar. Um homem bonito de cabelos negros estava sentado no topo do Vinvol. O jovem olhava encantado ao seu redor, parecendo muito orgulhoso de ter uma fera mágica tão boa. Esta deveria ser uma fera mágica de 5º ou se asterisco rank, decidiu Linley. No Instituto Ernest havia de fato algumas pessoas que possuíam feras mágicas. Além dos magos que foram convidados a vir ao instituto, alguns alunos do 5º e 6º ano puderam comprar pergaminhos de formação de ligação de almas e conseguiram domar algumas feras mágicas para servirem como montarias. É apenas uma fera mágica. Por que ser tão arrogante com isso? Linley olhou com certo desprezo para o jovem satisfeito consigo mesmo. Depois de sair da escola, Linley entrou na montanha pela retaguarda. A montanha atrás do Instituto Ernest era extremamente ampla. Há muito tempo feras mágicas viviam nesta montanha, mas com o passar do tempo, todas as feras mágicas foram exterminadas pelos magos do instituto. Até agora havia apenas algumas feras normais ainda vivendo aqui. Ao entrar na montanha, a velocidade de Linley aumentou dramaticamente. Ele naturalmente começou a usar o feitiço supersônico do estilo vento, tornando todo o seu corpo tão leve quanto uma folha. Como espírito, ele abriu caminho pelas montanhas. Depois de correr vários quilômetros, Linley alcançou seu destino-alvo, uma área vazia próxima a um pouco de água corrente. Skiak Guincho. Bebe tocou para Linley. Linley riu e disse, você quer sair e brincar de novo? Tudo bem, mas não fuja muito.
Linley tinha muita fé em Bebe. Um ano se passou desde que ele conheceu o garotinho, mas embora Bebe ainda não tivesse crescido e ainda tivesse apenas 20 centímetros de comprimento, sua velocidade melhorou dramaticamente. Magos? Talvez um guerreiro rank 8 fosse capaz de capturar o pequeno rato das sombras, mas apenas um mago de nível santo seria capaz de fazer o mesmo. Linley sabia muito bem quão fortes eram os corpos da maioria dos magos. O pequeno rato das sombras Bebe correu para as florestas montanhosas. Vovô Duerrin, por favor, venha e me instrua. Linley disse imediatamente mentalmente. Uma névoa voou transformando-se em Duerrin Covart. Duerrin Covart piscou e olhou para Linley. Linley, o que está acontecendo? No passado, você não ignorou sempre esse velho e entrou primeiro no transe meditativo? Por que você está me chamando agora? Eu estava tirando uma soneca maravilhosa agora há pouco, HMPH. Você arruinou meu lindo sonho. Linley torceu os lábios. Embora o vovô Duerrin fosse um grande mago santo, depois de conhecê-lo, Linley percebeu que embora ele parecesse gentil e amável por fora, por dentro ele era um malandro brincalhão. Vovô Duerrin, sinto que alcancei o nível de um mago rank 2. Quero que você dê uma olhada e veja por si mesmo. Linley finalmente disse. Um mago de segunda categoria? Intrigado, Duerrin Covart fez alguns cálculos. Certo, cerca de um ano se passou desde que você começou a aprender comigo. Certo, primeiro execute o feitiço introdutório de Shattered Rocks. Faça o seu melhor, entendido? Shattered Rocks poderia ser considerado um feitiço que escalou. Havia um feitiço Shattered Rocks de primeiro nível, mas também havia um feitiço de nível santo para Shattered Rocks, apenas, o nome para ele era Descida do Meteoro Celestial. Naturalmente, quando a força de um mago do estilo Terra aumentasse, seu poder no uso das rochas quebradas também aumentaria. Sim, vovô Duerrin. Linley imediatamente começou a pronunciar silenciosamente as palavras de um feitiço. As palavras já haviam sido memorizadas por Linley a ponto de ele poder recitá-las sem pensar. À medida que as palavras do feitiço continuavam, Linley podia sentir todo o seu espírito entrar em um modo especial. A força mágica do estilo Terra em seu peito começou a se agitar, e a essência elementar natural começou a se reunir ali também. De repente a terra próxima começou a rachar e quebrar. 5 pedaços de rocha do tamanho de um crânio voaram e começaram a circular ao redor da cabeça de Linley. Essas 5 rochas estavam todas cobertas com partículas de luz e quando os olhos de Linley começaram a brilhar, ele soltou um grito profundo. As 5 pedras dispararam rapidamente para longe, carregando uma rajada de vento com elas. Esmagar. As 5 pedras cobertas de luz terrena se chocaram contra um grosso tronco de árvore. A árvore balançou, mas o tronco não quebrou. No final, as 5 pedras ainda caíram no chão. Sim, nada mal. Os olhos de Duerrin Covart brilharam. Ser capaz de controlar 5 pedras ao mesmo tempo com uma velocidade tão impressionante mostra que você, de fato, tem o poder de um mago de segunda categoria. Duerrin Covart ficou muito satisfeito com o desempenho de Linley. Linley não pôde deixar de revelar uma sugestão de sorriso em seu rosto também. Ele acabará de dar mais um passo em direção aos seus objetivos. Linley nunca seria capaz de esquecer as palavras que seu pai lhe disse quando partiu. Se você não puder trazê-lo de volta, mesmo quando eu morrer, não vou te perdoar. Estas palavras perfuraram o coração de Linley como uma faca afiada, e ele era constantemente lembrado delas. Neste momento, Duerrin Covart estava rindo alegremente. Mas Linley, você deve entender que um mago do segundo rank conta pouco. Com base em nossos sistemas de classificação, os magos de primeiro e segundo rank são todos considerados magos de nível básico. Magos de terceira e quarta fileira são considerados magos de nível médio, e magos de quinta e sexta fileira são magos de alto nível. O mago da sétima classificação é chamado de mago sênior, o mago da oitava classificação é um mago mestre, e o mago da nona classificação é um arquimago. Essas classificações de 7 a 9 são as mais altas. A estrada que você tem que percorrer é longa, eu sei. Linley assentiu. Bom, treinar duro. Duerrin Covart mais uma vez entrou no anel espiral do dragão. Linley se recompôs, suprimindo sua excitação em se tornar um mago de segundo nível. Ele mais uma vez sentou-se tranquilamente e entrou no transe meditativo. Os fortes tornaram-se fortes um passo de cada vez e alcançando muitas realizações. Aproximadamente 3 quilômetros de distância de Linley. O instrutor mago do estilo vento de Linley, o mago do C Tô nível 3, franziu a testa. O feitiço da terra Shattered Rocks. Com base no seu poder, deveria ser de segundo nível. Um mago iniciante veio à montanha para treinar? Quem é esse? Só então Trey utilizou o feitiço Vinscout e sentiu a magia do estilo terra que Linley acabará de lançar. Com base nas vibrações mágicas, Trey foi capaz de determinar que feitiço era. Trey curiosamente caminhou naquela direção. Baseado em sua destreza como mago rank 6, sua execução do feitiço supersônico foi muito mais forte que a de Linley. Como uma névoa ou nuvem passageira, Trey fluía fácil e tranquilamente pela montanha. Num piscar de olhos, Trey alcançou um local a 200 metros próximo a Linley. Parado próximo a uma grande árvore, Trey viu Linley de longe. É ele? Naturalmente, Trey reconheceu seu próprio aluno. Esse garoto chamado Linley nunca fala nas aulas.
Mesmo quando estiver experimentando novos feitiços, outros irão experimentá-los, mas ele apenas ficará parado e observará de longe, nunca mostrando sua força. Parece, esse garoto chamado Linley já é um mago de segunda categoria. Lembro-me dele sendo um de nossos novos alunos. Não esperava que ele fosse tão talentoso. Linley já sabia como lançar feitiços, então é claro que quando os instrutores dissessem aos outros estudantes para tentarem, ele apenas ficaria parado e observaria. Nunca participando de nenhuma atividade em grupo, o sigilo de Linley foi reconhecido por todos que o conheciam. Hehe, parece que tem um gênio entre meus alunos. Milímetros. Parece que este ano devo receber uma recompensa quando a competição de estudantes da primeira série começar. Um sorriso brilhante estava no rosto de Trey. Quanto a Linley neste momento estando em transe meditativo, ele não conseguia sentir nada a mais de 100 metros de distância dele. Livro 2 Crescendo, capítulo 18, Um período de aprendizagem, parte 2. Um mês se passou depois que Linley se tornou um mago rank 2, dentro da sala de aula de magia do vento da primeira série. Linley só ia para a aula de magia da terra uma vez por mês, mas ele frequentava todas as aulas de magia do vento. Hoje, Linley estava sentado em seu lugar habitual. Linley, você veio. Assim que Linley se sentou, uma jovem muito adorável sentou-se ao lado dele. Vendo a garota, Linley sorriu. Delia, você chegou bem cedo. Ainda falta algum tempo antes do início da próxima aula. Sentar junto com uma linda garota era certamente algo agradável. Naturalmente, Linley não iria afastá-la. Delia não era uma pessoa comum. Seu irmão, Dixie, era o gênio número 1 de todo o Instituto Ernest e descrito como um talento que seria encontrado uma vez a cada século, no máximo. Ele também era um mago de elemento duplo e sua afinidade com a essência elementar era excepcional. Mas além do mais, ele era um talento supremo com 68 vezes a essência espiritual de uma pessoa comum. Como irmã de Dixie, Delia naturalmente também era excepcional. É porque eu sei que você sempre chega cedo. Delia sorriu com os olhos enrugados. Os dois sentaram-se juntos e conversaram. O tempo passou rapidamente e antes que percebessem a aula havia começado. O instrutor Trey explicou energicamente na frente, e Linley sentou-se embaixo dele, ouvindo atentamente. Mas Delia de vez em quando dava uma espiada em Linley. Tudo bem, a aula de hoje acabou por enquanto. Mas antes que a aula termine, há algo que devo informar a você. O instrutor Trey sorriu enquanto falava. Todos os alunos imediatamente começaram a zumbir. Todos os alunos mais velhos sabem que o nosso Instituto Ernest tem uma tradição. Nos últimos 2 meses de cada ano, será realizado um torneio anual. O torneio anual é sempre o momento mais barulhento e energético do Instituto Ernest. Os alunos que obtiverem a vitória no torneio anual provavelmente terão uma chance maior de serem classificados como superiores ao se formarem. Quando se formarem, provavelmente serão convidados pelos 4 grandes impérios. O instrutor Trey riu. Todos os alunos abaixo imediatamente começaram a ficar entusiasmados. No Instituto Ernest, os talentos eram tão comuns quanto as nuvens. E o problema número 1 que todos os talentos compartilhavam era que não gostavam de admitir inferioridade aos outros. Assim, o torneio anual tornou-se uma forma de os talentos se tornarem famosos. Cerca de 90% dos alunos prestariam atenção ao torneio e todos com alguma habilidade participariam. Naturalmente nós, praticantes de magia do vento, também lutaremos. Todos os interessados em se inscrever, por favor, falem comigo. O instrutor Trey sorriu enquanto falava, mas seu olhar desviou-se para Linley. Instrutor, desejo me inscrever. Muitos estudantes abaixo imediatamente começaram a clamar para se matricular. Ótimo. O instrutor Trey pegou uma caneta de pena de pato e começou a anotar nomes, mas depois de anotar cerca de 10 nomes, percebeu que Linley estava ocupado conversando com Delia, aparentemente não interessado em se matricular. Trey se aproximou. Linley involuntariamente olhou para cima e imediatamente gritou respeitosamente, Instrutor Trey. A vizinha Delia também prestou homenagem. Trey sorriu e assentiu. Linley, este torneio anual é uma excelente oportunidade para treinar. Espero que todas as elites dos alunos da primeira série compareçam. Por que você não está se matriculando? Esta é uma oportunidade rara. Não estou interessado. Linley disse diretamente. O instrutor Trey não pôde deixar de começar. Linley, você sem dúvida não sabe que os vencedores do torneio receberão algumas recompensas. O instrutor Trey disse de forma sedutora. Recompensas? Linley precisava desesperadamente de dinheiro. A situação econômica de seu clã estava em péssimas condições. Se ele pudesse ganhar algum dinheiro, não se importaria de participar do torneio anual. Certo. Você deve saber que a maioria dos estudantes mora em dormitórios comuns, aqueles de unidade única. Mas os 3 primeiros vencedores do torneio estão todos qualificados para viver naqueles edifícios de 2 andares durante um ano. Isso é uma prova de status. Os quartos também são muito mais confortáveis. O instrutor Trey continuou. Linley entendeu. Não havia muitos dormitórios de 2 andares, e a maioria deles pertencia a magos poderosos do 7º ou 8º rank. Pelo que ele ouvia agora, os 3 melhores alunos de cada série também tinham permissão para morar nelas. Condições de habitação? Linley não se importou com isso. Eu não estou participando. Linley ainda disse. O instrutor Trey ficou um tanto impaciente.
Como aluno da sexta série, se um dos alunos de 3 se tornasse um dos 3 melhores de sua série, ele não apenas seria recompensado, mas também ganharia muita cara. Todos os jovens se importavam com o rosto. O instrutor Trey inclinou-se para Linley, dizendo em voz baixa: Linley, você está preocupado em revelar sua habilidade? Eu sei que você é um mago de segunda categoria. Ao ouvir essas palavras, Linley não pôde deixar de olhar surpreso para Trey. Como o instrutor Trey aprendeu sobre seu nível atual de poder? Afinal, era difícil julgar as habilidades de alguém pelas aparências externas. Vendo a expressão no rosto de Linley, o instrutor Trey pensou que ele havia acertado o alvo. Rindo, ele disse: Linley, se você tem habilidade, você não deveria escondê-la. Mesmo que você decida não participar da competição por medo de revelar sua habilidade, eu mesmo posso decidir expor você, qualquer que seja. Ainda não vou. Linley levantou-se infeliz e depois educadamente prestou seus respeitos. Adeus, instrutor. E então, ignorando o olhar estupefato no rosto de Trey, ele saiu imediatamente. Bah, esse garoto. Depois de se recuperar, Trey não pôde deixar de rir. A vizinha Delia não pôde deixar de cobrir a boca e rir também. Quando a aula de magia do vento terminou, eram quase 6 da noite. O céu estava ficando escuro. Linley correu de volta para seu dormitório. Os irmãos do dormitório 1987 compartilhavam um forte carinho entre si e à noite sempre comiam juntos. Linley, você está de volta. Um jovem de cabelos cacheados do dormitório de 1986 disse calorosamente para Linley. Harry Ali, você jantou? Linley sorriu de volta em resposta. Linley mantinha excelentes relações com a maioria dos vizinhos próximos. Harry riu e assentiu. Claro que tenho. Seus 3 irmãos estão todos esperando por você lá dentro. Linley está de volta. Vamos todos, hora de comer. A voz de Yale soou. Claramente de dentro do dormitório, Yale ouviu a voz de Linley. Yale, Reynolds e George saíram e acenaram para Linley. Os 4 irmãos seguiram em direção às áreas de jantar. O Instituto Ernest continha alguns restaurantes luxuosos, mas depois de ser persuadido por Linley, Reynolds e George, Yale não os levou mais a esses lugares. Os pratos do pequeno refeitório eram simples e frescos, muito agradáveis de comer. Depois de pedir comida, os 4 irmãos começaram a conversar entre si. Linley recebia a maior parte das notícias sobre os acontecimentos do Instituto através de seus 3 irmãos, já que Linley, que passava todo o seu tempo treinando na montanha, provavelmente estaria totalmente no escuro, caso contrário. Cara, daqui a cerca de um mês o ano letivo está chegando ao fim. Nos últimos 2 meses de cada ano, todo o Instituto participará do torneio anual. Os 3 melhores alunos de cada série podem morar nesses dormitórios de 2 andares por um ano. E Yale disse. Os torneios anuais? Linley começou a rir. Ele tinha acabado de ouvir sobre isso na sala de aula. Haha, com certeza irei, disse Reynolds com confiança. E Yale franziu os lábios. Punk, você se tornou um mago de primeira linha no caminho do Império O'Brien para o Instituto Ernest. Aposto que agora você não está muito longe de se tornar um mago do segundo rank. Isso é realmente injusto. Reynolds passou um ano inteiro viajando de sua casa para vir para cá. Durante toda a jornada, a governanta da família de Reynolds lhe ensinou magia, e é por isso que ele se tornou um mago de primeira categoria antes mesmo de a jornada terminar. George sorriu para Linley. Você está esquecendo de Linley. Linley também era um mago de primeira categoria quando entrou no instituto. Além do mais, ele é louco por treinamento e é um mago de 2 elementos. Acho que ele é provavelmente a pessoa mais forte do nosso dormitório. Linley curvou os lábios em um sorriso. George, não me elogie. Linley, você já conquistou seu segundo posto? Seja honesto. George olhou para Linley. Como ele poderia ganhar seu segundo posto tão rapidamente? Do aluno introdutório ao primeiro escalão, com base no nosso talento, é necessário 1 ano. Mas do primeiro ao segundo posto, são necessários pelo menos 2 anos. O vizinho Reynolds franziu a testa enquanto falava. Não necessariamente. Eu também sinto que Linley tem sido muito sorrateiro. E Yale também olhou para Linley. Linley, você se tornou um mago de segunda categoria? Linley assentiu casualmente. Qual foi o grande problema em se tornar um mago de segunda categoria? Mesmo antes do evento de teste de mago, ele já havia se tornado um mago de primeira categoria. 1 ano inteiro se passou desde então. Se ele ainda não tivesse se tornado um mago rank 2, então todo o seu trabalho duro teria sido totalmente inútil. Você realmente alcançou isso? Os olhos de Yale, Reynolds e George se arregalaram. Nenhum deles esperava que fosse verdade. Vá se alistar no torneio anual Linley. Você tem que participar. Dê uma boa surra nesses caras e ganhe algum prestígio para o dormitório 1987. E Yale disse imediatamente. A essa altura, os garçons já haviam trazido os pratos que pediram. Comer, comer. Não estou interessado no torneio anual. Linley não tinha interesse em competir com aqueles mais fracos que ele. Essas batalhas de torneio nada mais eram do que exercícios de exibição. Yale e os outros 3 trocaram olhares. Todos sabiam o quanto Linley treinava.
Embora em seu ano houvesse gênios que tinham níveis excepcionais de afinidade elementar e essência espiritual, em termos de trabalho duro, nenhum deles poderia se igualar a Linley. E com Linley sendo de elemento duplo, em seus corações todos eles acreditavam que Linley era provavelmente o mais poderoso entre os alunos da primeira série. Seria um desperdício se você não participasse. Outra pessoa receberá glória mais uma vez no torneio anual. E Yale murmurou. Pena que não sou forte o suficiente. Se eu tivesse sua força, Linley, eu teria feito uma exibição deslumbrante há muito tempo. Então, eu seria capaz de seduzir algumas garotas bonitas. Linley riu. É o bastante. Vamos comer. Pare de fantasiar. Linley realmente não se importava nem um pouco com o torneio anual. Mas a grande maioria dos estudantes do Instituto Ernest ficou extremamente entusiasmada com isso. E não apenas os estudantes. Até mesmo alguns dos magos residentes no Instituto Ernest prestariam muita atenção aos resultados do torneio. Livro 2 Crescendo, capítulo 19. Quem é o número 1? Parte 1. A montanha atrás do Instituto Ernest, um lugar de tranquilidade. Linley sentou-se de pernas cruzadas próximo à água corrente. Ouvindo o murmúrio da água, ele naturalmente entrou em transe meditativo, e toda a essência da terra e do vento próximas imediatamente começaram a brilhar. Tudo dentro de 10 metros ao redor de Linley tornou-se extremamente claro de se ver. A essência da terra e do vento entrou em seu corpo através de seus 4 membros, enquanto sua carne, ossos e órgãos absorviam lentamente a nutrição das essências. Lenta mas resolutamente a força de seu corpo continuava a subir. Além disso, uma grande parte das essências do vento e da terra, após a purificação, pousou no dantian central, no meio do seu peito. Respingo, respingo. A água corrente murmurava incessantemente. Ao lado dele, o pequeno rato das sombras Bebe mastigava um pato selvagem. A cena era pacífica como uma pintura, como se tivesse saído de uma pintura. Mas embora aqui fosse pacífico, o Instituto Ernest era extremamente turbulento. Todos os milhares de estudantes, assim como muitos dos magos, e até mesmo muitas pessoas importantes do mundo exterior estavam todos no Instituto Ernest, observando as várias batalhas. O torneio anual. Todos os estudantes do Instituto Ernest eram talentos orgulhosos e abençoados pelos céus. Cada batalha foi incrível de se ver. Entre os alunos da primeira série, bolas de terra, relâmpagos e lâminas de vento voavam de um lado para outro. Mas as batalhas dos alunos da terceira e quarta séries foram realmente surpreendentes. Vários feitiços de suporte e feitiços de área de efeito foram usados. Feitiços como Shattered Rocks agora faziam com que dezenas, quase 100 de grandes pedras esmagassem as cabeças dos oponentes, e relâmpagos caíam sem parar. E os alunos do quinto e sexto ano? Isso foi ainda mais assustador. Todos os tipos de feitiços surpreendentes brilhavam continuamente, enchendo o complexo com sons intermináveis de explosões. Todos os estudantes que assistiam rugiam sem parar, enquanto a energia atingia um crescendo. Praticamente todas as pessoas do instituto estavam aqui. O torneio anual durou pouco mais de um mês, o que naturalmente era o mês mais selvagem e turbulento de cada ano no Instituto Ernest. Durante esse período frenético, Linley assistia apenas ocasionalmente às batalhas dos alunos da quinta e sexta série. Durante todo o resto do tempo, ele treinaria sozinho e silenciosamente. Este torneio na verdade exige que alguém não tente matar intencionalmente o oponente. Como pode este tipo de competição ser considerada uma verdadeira competição, quando as mãos e os pés estão atados? Sob a influência de Dwayne Covart, Linley também começou a ver a competição com desdém. Linley, sua tarefa atual é treinar duro e aumentar sua força. No que diz respeito à experiência de combate, quando você se tornar um mago rank 5, você deve entrar na Cordilheira das Bestas Mágicas e entrar em uma série de experiências genuínas de vida ou morte. Dwayne Covart convenceu Linley. O Adele Hotel, o hotel e restaurante mais caro do Instituto Ernest. Esta noite, Yale estava recebendo os 4 irmãos do dormitório 1987 para uma refeição suntuosa no Hotel Adele, no primeiro andar do Hotel Adele. O chão do hotel era liso como um espelho. Uma fileira de lindas garçonetes estava ali educadamente, pronta para responder a qualquer momento. Havia muitos homens e mulheres vestidos com trajes de estudante no Hotel Adele. Aqueles que tinham condições de pagar por este lugar eram geralmente aqueles que tinham uma sólida situação econômica. Uma mesa casual de pratos pode custar algumas dezenas de moedas de ouro. Se Linley tivesse vindo sozinho, ele definitivamente não teria condições de pagar. O torneio anual acabará de terminar e todos os estudantes do hotel estavam discutindo o assunto. A maioria das pessoas aqui eram jovens, mas uma mesa estava ocupada com 4 crianças. Estou chateado só de pensar na competição deste ano. Estava tão perto. Eu estava tão perto de entrar nas semifinais. Talvez eu conseguisse entrar entre os 3 primeiros. Reynolds estava extremamente insatisfeito. Reynolds era o mais novo dos 4 e também o mais orgulhoso deles. E Yale riu. Foi realmente uma pena. Eu não esperava que Randy Land se tornasse o número 1 no final. George riu, mas não falou. George era um sujeito amigável e não ofendia quase ninguém. Randy? Certo. Já ouvi vocês discutirem sobre ele antes. Ele era um dos novos alunos que tinha afinidade elementar e essência espiritual excepcionais, certo?
Lily lembrou-se do nome Randy. George riu e assentiu. Certo, ele tem um talento muito alto. Mesmo antes do treinamento, sua essência espiritual atingiu o nível de um mago rank 2. Tudo que ele fez este ano foi acumular força mágica suficiente. Não é muito difícil para alguém com o poder de um mago de segundo nível se tornar o número 1 no torneio entre os alunos da primeira série, confiando apenas em seu talento? Quando se trata de talento, ele pode ser comparado ao gênio número 1 do nosso instituto, Dixie. E Yale torceu os lábios. Eu desprezo Randy. Ele ganhou o torneio da primeira série, e daí? Linley, você não viu o quão satisfeito ele parecia ao vencer. Eu realmente não consigo imaginar como ele ficaria se realmente vencesse os torneios da quinta ou sexta série no futuro. Quanto mais forte o mago se tornava, mais difícil era progredir ainda mais. Foi por isso que a grande maioria dos estudantes do Instituto Ernest eram magos de alto nível. Quanto maior a nota, mais acirrada era a competição. Reynolds também assentiu. Eu também não gosto dele. O gênio número 1 da nossa escola, Dixie, aluna da terceira série, venceu o torneio da terceira série. Veja como ele estava composto. A diferença entre os dois é muito grande. Além do mais, o mais forte entre nós, alunos da primeira série, não é Randy. Certo. Terceiro mano, você não participou. Se você tivesse HMPH, Yale bufou. Com base na idade e na antiguidade, os 4 começaram a se tratar como segundo irmão, terceiro irmão, e assim por diante. Ei, o que vocês estão dizendo? Lily e Yale viraram suas cabeças. 4 jovens do mesmo hotel desciam do segundo andar. Seu líder, um jovem de cabelos dourados, olhou friamente para o grupo de Lily. Yale disse em voz alta, então é Randy. O que, você não ouviu o que estávamos dizendo? Lily não pôde deixar de rir desamparadamente para si mesmo. Yale não temia o céu nem o inferno e se preocupava tremendamente com o rosto. HMPH. Não pense que não ouvi, disse Randy friamente. O jovem de cabelos castanhos ao lado de Randy também zombou. Ele disse arrogantemente, Randy, não discuta essas 4 coisas inúteis. Não vale o seu tempo. Reynolds, o que você acha que está olhando? O que, você não está satisfeito com a forma como perdeu no torneio? Reynolds olhou para o jovem de cabelos castanhos com a boca curvada em desdém. E o que você pensa que é? Você apenas teve sorte e me venceu uma vez. Por que tão arrogante? O rosto do jovem de cabelos castanhos ficou frio. George sorriu para todos. Randy, chega. Foi errado da nossa parte discutir você tão casualmente. Vamos esquecer isso. Calha a boca, George. Não é da sua conta. Randy olhou para Yale. Yale, a última vez que vi você no bar Fragrant Ale, seu jeito arrogante me irritou. E agora, desta vez, você ousa ser tão arrogante na minha frente. Se você tiver a habilidade, venha e lute comigo. Por que você não tem coragem de lutar? Depois de falar, Randy riu intencionalmente algumas vezes. Embora Yale estivesse um tanto furioso, ele sabia que não era tão forte quanto o oponente. Imediatamente, muitos olhares de todo o hotel se concentraram nesta altercação. Muitos dos estudantes de alto nível do Instituto Ernest levantaram-se e olharam para as duas partes com curiosidade. Claramente, ambas as partes tinham apenas 10 anos de idade. Eu conheço aquele garoto de cabelos dourados. O nome dele é Randy. Ele venceu o torneio anual entre os alunos da primeira série. Espero que no futuro ele tenha algumas conquistas. O garoto de cabelos castanhos ao lado dele se chama Rickson Ruisen. Ele era o número 3 entre os alunos da primeira série. Eu o conheço. Em termos de força, o partido de Randy é mais forte que os seus oponentes. Isso deve ser divertido. O grupo de magos do 5º e 6º ranks conversou e riu, observando os dois grupos. Vendo os outros notá-lo e ouvi-los elogiá-lo como vencedor do torneio da primeira série, o rosto de Randy tornou-se ainda mais arrogante e ele olhou para Linley e os outros com ainda mais desprezo. HMPH. Randy olhou para a mesa onde Linley e os outros estavam sentados. Suco? Vocês ainda estão bebendo suco? Oh, Yale, realmente me sinto envergonhado por você. Os 4 irmãos do meu dormitório estão todos bebendo vinho da vitória. Vocês estão bebendo suco? Vendo como Randy continuava interminavelmente, Linley não pôde evitar começar a franzir a testa. Randy, nós 4 irmãos estamos comendo aqui. Dar o fora. O rosto de Linley afundou e ele olhou friamente para os 4. Se ele estivesse treinando e fosse perturbado por feras, ele as mataria imediatamente. E este aqui. Os olhos de Randy brilharam enquanto olhava para Linley. Como é que eu nunca soube que no dormitório de Yale havia alguém como você? O olhar de Linley ficou frio. Como um coelho selvagem, ele avançou com uma velocidade incrível. Os olhos de Randy só tiveram tempo de se arregalar. Você? Antes que ele pudesse reagir, Linley agarrou Randy pelo peito e apenas com base na força física, ergueu-o no ar. Randy não conseguia emitir nenhum ruído de sua garganta e seus olhos estavam cheios de medo. Linley olhou friamente para Randy. Randy, com o coração cheio de medo, sentiu como se fosse morrer a qualquer momento. Neste momento, Linley sentiu o sangue de dragão em suas veias começar a brilhar, enquanto sua natureza sanguinária começou a despertar. Linley não pôde deixar de franzir a testa enquanto tentava se acalmar. Este é o Instituto Ernest. Não posso matar alguém sem motivo. Os 3 estudantes próximos a Randy também ficaram estupefatos e assustados. Foda-se.
Com um aceno de braço, Lily jogou Randy no chão, como se ele não fosse nada além de um puff. Livro 2 Crescendo, capítulo 20, Quem é o número 1? Parte 2. Até agora, Lily quase atingiu o pico do segundo posto para guerreiros. Dado que a força de um guerreiro comum de primeira categoria era suficiente para levantar 100 libras, um guerreiro de segunda categoria poderia lançar casualmente objetos de cerca de 100 libras. Você, tosse, segurando a garganta, Randy tossiu algumas vezes e depois olhou furiosamente para Lily. Você na verdade. Sim. E Yale gritou alto de repente, seu rosto cheio de excitação. Isso foi tão bom. Terceiro irmão, eu não esperava que você fosse tão forte assim. Aquele garoto é bem pequeno, mas é tão forte. Aqueles magos do quinto e sexto rank ficaram todos surpresos. Havia alguns instrutores magos no hotel também, e todos eles olhavam para Lily com surpresa. Uma criança que parecia ter 12 ou 13 anos foi capaz de arremessar casualmente uma pessoa de 40 quilos com uma das mãos. E esse jovem era um mago. Ei, Randy, você não estava se gabando de ser o número 1 entre os alunos da primeira série? E Yale zombou. O rosto de Randy ficou vermelho e seu coração se encheu de fúria e vergonha. Olhando para Lily, ele gritou ferozmente. Você é um mago? Se você tiver as habilidades, compita comigo usando magia. Que tipo de comportamento foi esse? O nobre mago realmente usou as habilidades inferiores de um guerreiro. Randy estava cheio de raiva e humilhação. Ele tinha acabado de ganhar o torneio anual para os alunos da primeira série, mas agora mesmo, quando Lily o agarrou pela garganta e o ergueu, ele ficou cheio da terrível sensação de que sua vida estava nas mãos de outra pessoa. Certo, se você tiver as habilidades, compita usando magia. Você é aluno do Instituto Ernest? Os amigos próximos de Randy imediatamente gritaram em apoio. Mas em relação a Lily, os quatro sentiram algum pavor em seus corações. A surpreendente demonstração de força de Lily agora os chocou. Magia? Reynolds imediatamente começou a rir alto, enquanto dizia arrogantemente, Randy, você realmente acredita que só porque ganhou o torneio da primeira série, você realmente é o mais forte entre os alunos da primeira série? Continue sonhando. O aluno número 1 da primeira série é o terceiro irmão do nosso dormitório. Você? Deu um passo para o lado. Terceiro irmão, mostre um pouco do seu poder. E Yale também insistiu. Randy tinha acabado de levar uma bronca de George, então no momento ele também não estava com vontade de fazer cara feia para Randy. Randy, deixe-me dizer uma coisa. Conheça seus próprios limites. Muitos dos especialistas da nossa escola simplesmente não se dignam a participar do torneio anual. Não acredite realmente que você é algo especial. O rosto de Randy ficou cada vez mais feio. Você saberá a verdade após o duelo. Randy, concorra com eles. Aqueles alunos da quinta e sexta série gritaram rindo. Eles viam as lutas dos alunos da primeira série como nada mais do que uma diversão divertida. Afinal, Randy tinha apenas 10 anos e era chamado de gênio desde pequeno. Mesmo no Instituto Ernest, ele estava entre os melhores. Quando ele já havia sofrido tal humilhação? Número 1, Randy parou. O número 1 não é algo que é simplesmente proclamado. Isso vem através da competição. Se você tiver a habilidade, então venha duelar comigo. Randy estava muito confiante em sua habilidade mágica. Afinal, ele ganhou o torneio anual para alunos da primeira série. Ei, por que o gerente deste hotel não vem para acalmar as coisas? Alguns dos espectadores ficaram surpresos e curiosos com isso. Na verdade, o gerente do hotel Adeli estava longe, mas não queria interferir, porque ele reconheceu esses alunos. Mesmo tirando o fato de serem alunos do Instituto Ernest, com base no status desses alunos, ele não queria irritá-los. Especialmente. Yale. O jovem mestre Yale está aqui? Eka. Esqueça. Ele pode fazer o que quiser. Mesmo que ele destrua o hotel inteiro, não é da minha conta. O gerente do hotel esfregou e balançou a cabeça, desamparado. Ele não ousava ofender o jovem mestre Yale. E ao entrar no Instituto Ernest, o status de Yale entre sua família só aumentou ainda mais. Bem dito. O número 1 não é autoproclamado. Está vencido. Lily levantou-se também, com o rosto frio enquanto olhava para Randy. Randy, se vamos travar um duelo mágico, vamos torná-lo emocionante. Se você vencer, quando eu te ver no futuro, terei que percorrer o caminho mais longo e evitar cruzar com você. Se eu ganhar, você precisa fazer o mesmo. Randy não pôde deixar de zombar. Você chama isso de emocionante? Quando o perdedor encontra o vencedor, ele não apenas precisa percorrer o caminho mais longo, mas também dar 100 moedas de ouro. Que tal isso? Lily franziu a testa. 100 moedas de ouro? Ele só tinha 100 moedas de ouro por ano para despesas de subsistência. Ele não era rico como algumas pessoas. Haha. Randy, apenas 100 moedas de ouro? Você não fica envergonhado ao dizer tal número? Que tal agora? O perdedor paga 10.000 ouro. Negócio? A vizinha Yale disse em voz alta. 10.000 ouro? Ao ouvir essas palavras, muitos estudantes no hotel respiraram frio. 10.000 moedas de ouro não eram uma quantia pequena. Talvez houvesse apenas um pequeno número de estudantes no hotel que pudessem trazer tão casualmente e calmamente uma quantia tão grande. 10.000 ouro? Randy não pôde deixar de sentir seu coração tremer.
Embora seu clã fosse grande, a cada ano ele recebia apenas 3.000 ouro para despesas de subsistência. Ele não vinha gastar dinheiro no Hotel Waddell todos os dias. Hoje ele veio apenas para comemorar que ele e Rickson se tornaram o primeiro e o terceiro vencedores do torneio. Haha, não tem coragem? Yale puxou um cartão mágico, agitando-o enquanto falava. Rand concorde com ele. Rickson disse, nós 4 irmãos deveríamos ser capazes de juntar 10.000 moedas de ouro. Me recuso a acreditar que esse pequeno punk que surgiu do nada possa ser páreo para você. Rand e seus 3 irmãos se entreolharam. Multar. São 10.000 ouro. Rand disse em voz alta e depois zombou de Linley. Vamos. Este lugar é muito pequeno. Iremos para a arena onde foi realizado o torneio. Se você tiver coragem, siga-me. Depois de falar, Rand deixou o hotel arrogantemente e seus 3 irmãos o seguiram. Vamos. Os olhos de Yale estavam brilhando. Reynolds e George também ficaram entusiasmados. Lily assentiu e riu calmamente. Alguém quer nos dar 10.000 ouro? Como podemos recusar? Lily, Yale, Reynolds e George também deixaram o hotel, indo diretamente para a arena. Todo o hotel estava agora em alvoroço. Um duelo com uma aposta de 10.000 moedas de ouro raramente era visto, mesmo por alunos da 6ª série. E além do mais dos duelistas, um era a pessoa que acabará de ganhar o torneio anual para alunos da 1ª série Rand, e o outro era um garoto misterioso que ninguém conhecia. Imediatamente muitas pessoas pagaram suas contas e seguiram nessa direção também. O piso da arena era feito de calcário e extremamente resistente. Neste momento Rand e Linley estavam cada um em um lado separado de uma área de duelo na arena. Abaixo da área de duelo elevada havia um grande grupo de pessoas. Afinal, era a hora do jantar, então, no caminho do Hotel Waddell para cá, uma pessoa virou 10 e 10 virou 100. Em um curto período de tempo, um grande grupo de pessoas se reuniu. Este emocionante duelo com uma aposta de 10.000 ouro foi mais que suficiente para atrair muitos espectadores. Vendo quantas pessoas compareceram e como tudo estava barulhento, uma expressão de confiança apareceu no rosto de Rand. Hoje vou travar um duelo mágico com esse garoto Linley, com o perdedor pagando 10.000 moedas de ouro e tendo que evitar o outro no futuro. Todos, por favor, sejam minhas testemunhas. Rand disse. Ele gostou da sensação de ser observado por muitos. Ele não sofreu nenhum medo de palco. Imediatamente muitos aplausos explodiram abaixo. Durante o torneio anual, Rand tinha muitos apoiadores enquanto, em contraste, poucas pessoas apoiavam Linley. Mas Linley apenas ficou parado na área de duelo em silêncio. Disse o suficiente? Linley disse calmamente. Rand sorriu arrogantemente. Vamos. Rand e Linley quase simultaneamente começaram a entoar as palavras de um feitiço. Como ambos eram magos de 2ª categoria, os feitiços que usavam eram todos de 1ª e 2ª categoria e eram fáceis de lançar, exigindo apenas 1 ou 2 palavras. Uau! 7 lâminas afiadas de vento surgiram, cortando diretamente em direção a Rand. Um mago de 2ª categoria? Os espectadores experientes perceberam imediatamente. Mas Rand lançou um feitiço ao mesmo tempo, e 5 bolas de chamas vermelhas e foscas dispararam em direção a Linley também. As lâminas de vento eram muito mais rápidas que as bolas de fogo, entretanto, e Rand foi forçado a se esquivar de uma forma bastante lamentável. Mas Linley evitou as bolas de fogo de maneira casual e eficaz. E ao fazer isso, os lábios de Linley continuaram a se mover enquanto ele executava seu segundo feitiço. Magia estilo terra. Tremor da terra. Estrondo. Rand sentiu o calcário sob seus pés começar a tremer violentamente. Nessas circunstâncias, Rand não conseguia se concentrar o suficiente para entoar qualquer feitiço. Imediatamente depois, Linley lançou seu terceiro feitiço e 5 punhos de pedra cor de terra dispararam rapidamente em sua direção. Rand não conseguia nem manter o equilíbrio na terra trêmula. Ele mal se esquivou de 2 das pedras. Baque! Uma pedra atingiu o estômago de Rand, fazendo-o imediatamente vomitar sangue fresco. Rand rapidamente usou os braços para cobrir o peito. Mais 2 sons marcantes foram ouvidos, e Rand foi jogado diretamente para fora da área de duelo, com todo o corpo coberto de poeira. Duelo mágico Linley vitorioso. Linley olhou calmamente para Rand uma vez. Linley foi muito claro sobre o ataque que acabará de usar. Com apenas 1 mês de recuperação no máximo, Rand ficaria bem. Se ele, Linley, tivesse decidido ser impiedoso, ele poderia ter direcionado as pedras na cabeça de Rand e provavelmente acabaria com ele. Um mago de elemento duplo de 2ª categoria. Temos um especialista entre nós, alunos da 1ª série? Os alunos da 1ª série gritaram, surpresos. Para um mago de 2º nível aparecer entre os alunos da 1ª série era um evento raro, muito menos um mago de elemento duplo, que seria o mais forte entre eles. Esse garoto controlava sua força mágica com muita precisão e os movimentos de seu corpo eram muito ágeis. Alguns alunos da 5ª e 6ª séries ficaram um pouco surpresos. Agora mesmo, ao enfrentar as bolas de fogo, Linley conseguiu se esquivar enquanto continuava a entoar as palavras de um feitiço. Disto se poderia dizer o quão ágil Linley era. Haha Rand, você realmente achou que era o número 1? O terceiro irmão do nosso dormitório, apenas usando magia, ainda é capaz de atropelar você facilmente. E Yale riu alto. Cof.
Randy se levantou apertando o peito. Randy sabia em seu coração que naquele momento Linley havia mostrado misericórdia. E eu amanhã, traga Linley. Irei com você à agência local do Banco Dourado dos 4 Impérios para transferir dinheiro. 10.000 ouros. Vou manter minha palavra. Randy deu uma boa olhada no distante Linley. Esta derrota nas mãos de Linley acordou Randy totalmente da névoa arrogante de ser um gênio. Mesmo que alguém fosse talentoso, se não fosse forte o suficiente, ainda assim seria derrotado por outros. Linley, obrigado. Randy disse curvando-se, fazendo com que Yale e outros se assustassem. E então, Randy olhou para Linley e disse resolutamente, mas chegará um dia em que eu irei derrotar você. E então Randy, ainda segurando o peito, saiu com a ajuda de seus manos, retornando para sua residência. Linley, você é incrível demais. Você ganhou muita cara para seus irmãos. Reynolds imediatamente correu e abraçou Linley, que havia renunciado. Linley olhou ao redor. Muitas pessoas agora estavam olhando para ele e discutindo sobre ele. A maioria das pessoas talentosas do Instituto Ernest já havia se tornado conhecida. Ninguém esperava que tal indivíduo aparecesse do nada entre os alunos da primeira série e derrotasse facilmente Randy, o campeão do torneio. Olá Linley, meu nome é Dani e um mago da água de primeira categoria. Estou feliz em conhecê-lo. Imediatamente uma garota de cabelos dourados com uma figura alta e esbelta se aproximou e disse para Linley com um sorriso. Olá, meu nome é Linley. Linley não tinha o hábito de conversar muito com estranhos. Desculpe, vou treinar e entrar no transe meditativo agora. Depois de falar, Linley olhou expressivamente para seus 3 irmãos. Yale e os outros sabiam o que ele estava pensando e imediatamente os 4 irmãos ignoraram todos ao seu redor e partiram, deixando para trás aquela jovem Dani, que franziu a testa infeliz. Livro 2 Crescendo, capítulo 21, A Galeria Prose, parte 1. O Banco Dourado dos 4 Impérios foi um banco estabelecido em conjunto pelos 4 grandes impérios do continente Yulan. As pessoas que eram capazes de abrir uma conta com cartão de cristal mágico no banco eram, sem dúvida, pessoas de grande riqueza. Dado que o cartão em si custa 100 moedas de ouro, as pessoas normais não estariam dispostas a abrir mão de uma quantia tão alta. 10.000 moedas de ouro, se divididas em bolsas do tamanho de uma mão, encheriam 100 bolsas. Até mesmo um saco de arroz de estopa ficaria meio cheio e muito pesado. 100 moedas de ouro perdidas assim. Saindo da filial local do Banco Dourado dos 4 Impérios dentro do Instituto Ernest, Linley não pôde deixar de suspirar para si mesmo. Agora, próximo ao seu peito, havia um cartão de cristal mágico de sua autoria. Linley sabia que, embora continuasse morando no Instituto Ernest, se colocasse uma enorme pilha de moedas de ouro em seu dormitório, não seria seguro. A opção mais segura era colocar todos eles em um cartão de cristal mágico. É preciso saber que o custo para criar o cartão não foi baixo. Os mestres ouríveis levaram séculos para se desenvolver, e cada cartão respondia apenas às impressões digitais de seu dono. Assim, cada cartão de cristal mágico só poderia ser usado pelo seu dono original. Esta foi a razão pela qual os cartões de cristal mágico custaram 100 moedas de ouro. Com essas 10.000 moedas de ouro, minhas despesas de subsistência no Instituto Ernest serão mais do que suficientemente cobertas com muita sobra. Eu posso ajudar o pai também. Linley se sentiu muito feliz. O braço de Yale estava em volta dos ombros de Linley, e ele assobiava uma musiquinha enquanto olhava com prazer para Randy e seus irmãos próximos. Randy e os outros 3 haviam sacado dinheiro para despesas de subsistência, e os 4 tinham talvez apenas 1.000 moedas de ouro sobrando. Mas felizmente o ano letivo estava prestes a terminar. Reynolds e George também sorriam calmamente e brincavam com Linley ao lado. Mas na verdade nem Reynolds nem George sofreram muito no passado. Segundo mano, terceiro mano, quarto mano, amanhã, no final do mês, meu pai virá. Naquela época, providenciarei a vinda de carruagens e guardas. Para onde devemos viajar? 4 irmãos. E Yale sugeriu. A capital sagrada. Os olhos de Reynolds, George e Linley brilharam. A cidade de Fenley, a capital sagrada, não era uma cidade comum. A capital sagrada é uma ótima ideia. No caminho do Império O'Brien para cá, fiquei na cidade de Fenley por 2 dias. Ainda não tive oportunidade de visitar muitos lugares. Reynolds disse apressadamente. George e Linley assentiram. A capital sagrada tem muitos lugares para visitar. Amanhã, vou levar vocês para sair e expandir seus horizontes. Yale disse misteriosamente. Na madrugada do dia seguinte, Yale e os outros tomaram café da manhã juntos e então foram diretamente para o portão principal do Instituto Ernest e começaram a esperar pela carruagem escoltada de Yale. Depois de esperar 2 horas, a carruagem ainda não havia chegado. Skiak Guincho. Beb, empoleirado no ombro de Linley, começou a gritar. Beb está ficando impaciente. Yale, você nos trouxe aqui de manhã cedo, mas a carruagem ainda não chegou. Reynolds disse infeliz, enquanto Yale ria se desculpando. Eu também não sei, eles já deveriam estar aqui. Linley apenas acariciou a cabecinha de Beb. Ali estão eles. Yale gritou alto de repente. George, Reynolds e Linley, todos quase dormindo, viraram-se para olhar. De longe, havia realmente 4 carruagens e centenas de guardas montados correndo em direção a eles em massa.
Acima da formação havia até 7 ou 8 grifos e das centenas de cavaleiros, mais de 10 montavam feras mágicas, como touro de ferro vampírico ou lobos do vento. Então as divisões da guarda do clã de Yale são tão formidáveis. Linley não pôde deixar de ficar chocado. Os olhos de Reynolds e George também brilharam. Dwayne Covart estava sentado ao lado de Linley, aproveitando o sol. Ao ver a divisão de cavalaria, seus olhos também brilharam. Muito em breve, as 4 carruagens e centenas de cavaleiros chegaram ao portão principal. 3 magos saíram para cumprimentá-los no portão. Um homem de meia idade deu um passo à frente das 4 carruagens. Antes mesmo de falar com os 3 magos, ele caminhou em direção a Yale. Segundo tio, por que vocês demoraram tanto? Yale disse infeliz. Este segundo tio de Yale imediatamente riu e disse, haha, você ficou impaciente? Tudo bem, suas carruagens estão todas prontas. O último está cheio de alguns produtos. Vou pedir para que eles os retirem para que você tenha um lugar para sentar. Você está indo para a capital sagrada, certo? Casca aqui, leve mais 3 pessoas com você. Você é responsável por proteger o jovem mestre Yale. Este segundo tio ordenou. Ao longe, um cavaleiro careca desmontou imediatamente, caminhou na frente de Yale e fez uma reverência. Cas presta homenagem ao jovem mestre Yale. Ao lado de Linley, os olhos de Dwayne Covart se iluminaram e ele disse, Linley, esse seu irmão definitivamente é extraordinário. Com base em como ele desmontou e em seus olhos, posso sentir que esse Cas é um especialista muito mais forte do que seu tio Yuman. Além disso, aquele falcão em seu ombro deveria ser uma fera mágica de rank 7, o falcão trovão de olhos azuis. Para Cas ser elogiado por Dwayne Covart como um especialista significava que ele definitivamente estava fora do comum. Linley, vamos. Entre na carruagem rapidamente. Vamos para a capital sagrada. Yale acenou. Linley e os outros 3 entraram juntos na carruagem. O interior era muito espaçoso e os 4 não eram nada apertados. Imediatamente o cocheiro começou a se dirigir em direção à cidade de Fenlai, a capital sagrada. Cas e os outros 3 cavaleiros seguiram atrás. Nos armários da carruagem havia frutas, mel e vinho. Os 4 irmãos começaram a comer, beber e conversar dentro da carruagem. O Instituto Ernest ficava a apenas 20 quilômetros da cidade de Fenlai. Então, depois de cerca de meia hora, eles chegaram. Eles saíram da carruagem. Sob a proteção de Cas e dos outros 3, o grupo de Linley começou a vagar pela cidade de Fenlai. Ei, onde todo mundo está indo? A cidade de Fenlai tem uma quantidade incrível de lugares para se divertir. A cidade de East Fenlai tem muitos lugares luxuosos para gastar dinheiro com muitas garçonetes lindas, enquanto a cidade de West Fenlai tem muitos museus de arte, como a famosa Galeria Prowse. Yale conhecia muito bem a cidade de Fenlai. Lindas garçonetes? Ok, vamos para a cidade de East Fenlai. Os olhos daquele malandro travesso do Reynolds começaram a brilhar. É só de tarde. Esses lugares só são divertidos à noite. Mas é claro, podemos ir agora também. Yale disse rindo. Linley sentiu algumas reservas sobre esses tipos de lugares e então disse, Yale, esqueça, qual é o sentido de nós, crianças, irmos a esses lugares? Agora há pouco você mencionou a Galeria Prowse? Como a Galeria Prowse se nomeia em homenagem ao famoso grão-mestre Prowse, ela deve ser extraordinária. Vamos dar uma olhada. Prowse, o escultor número 1 na história do continente Yulan. Grão-mestre Prowse? Eu também ouvi falar dele. No passado, uma de suas esculturas foi vendida pelo preço de vários milhões de moedas de ouro. O nome dessa escultura era a Esperança. Milhões de moedas de ouro, meu Deus! Tão rico! Reynolds suspirou. George riu com confiança. Na história da escultura, desde o início até agora, inúmeras esculturas em pedra foram feitas. Das 10 principais esculturas, qualquer uma delas valeria 1 milhão de moedas de ouro. E dessas 10 esculturas principais, 3 foram feitas pelo grão-mestre Prowse. Ele pode ser considerado a pessoa número 1 na história da escultura em pedra. Linley respirou fundo. Milhões de moedas de ouro? Que soma enorme foi essa? Mesmo que seu clã vendesse sua casa ancestral, eles provavelmente só conseguiriam juntar 100 mil moedas de ouro. Vamos dar uma olhada. Linley disse imediatamente. Livro 2 Crescendo, capítulo 22, A Galeria Prowse, parte 2, A Galeria Prowse. A galeria de arte número 1 em esculturas. Cada uma das maiores cidades do continente Yulan tinha uma filial da Galeria Prowse. A Galeria Prowse ocupava um espaço extremamente amplo e a grande maioria dos que entravam na galeria eram pessoas de cultura e criação. Dentro da Galeria Prowse, se você tivesse muitos anéis mágicos ostensivos em suas mãos, o resultado provável seria apenas você ser ridicularizado e ridicularizado por não ter classe. Arte e sofisticação. Este lugar valorizava mais essas coisas. A taxa de entrada na Galeria Prowse era de 1 moeda de ouro por pessoa. Um som din-dom, tão claro quanto o som de uma nascente na montanha, soou de dentro da Galeria Prowse. O som fez os ouvintes se sentirem em paz. Inúmeras pessoas atravessaram o portão com muitos nobres e lindas moças, todos vestidos com muito bom gosto. E os plebeus em frente à Galeria Prowse comportavam-se quase inconscientemente.
Quando Linley e seus irmãos, junto com Kaz e os 3 guardas, chegaram à Galeria Prowse, qualquer um que fosse um juiz de caráter decente poderia reconhecer as roupas do Instituto Ernest que eles usavam. Ao ver o Thunderhawk de olhos azuis nos ombros de Kaz, eles naturalmente se tornariam muito corteses e educados. Tio Kaz, venha conosco. Os outros 3 podem esperar por nós lá fora. E Yale o instruiu. Linley, seus 3 irmãos e Kaz entraram na galeria. No salão principal da Galeria Prowse havia uma grande escultura em forma de homem. Esta escultura era precisamente a do primeiro grande mestre escultor, Prowse. Toda a Galeria Prowse estava extremamente silenciosa. Praticamente todos, independentemente do status, falavam em voz baixa, para evitar incomodar mais alguém. E Yale, Reynolds, George e Linley viram uma escultura de pedra após a outra, e em seus corações sentiram como se essas esculturas fossem realmente incomparavelmente belas. As exposições da Galeria Prowse estão divididas em 3 salas, o salão principal, o salão dos especialistas e o salão dos mestres. Este salão principal está repleto de esculturas que alguns escultores organizaram para aqui serem colocadas, para serem valorizadas e compradas por outros como bem entenderem. Cada obra fica exposta durante um mês e após um mês, o lance mais alto ganha a escultura. Essas esculturas comuns valem, em sua maioria, apenas algumas moedas de ouro, e as particularmente boas valem algumas dezenas de moedas. E Yale riu ao explicar, mas a sala dos especialistas é diferente. A exposição dos especialistas está dividida em várias salas individuais, com cada escultura numa sala separada. De modo geral, um especialista é alguém cuja habilidade em esculpir recebeu aclamação geral, e a maioria das esculturas especializadas vale cerca de 1000 moedas de ouro ou mais. Quanto ao Salão dos Mestres, é ainda mais incrível. No santuário mais recôndito da galeria, encontra-se um número muito reduzido de esculturas de mestres. O preço dessas esculturas é assustadoramente alto. Qualquer um deles vale facilmente dezenas de milhares de ouro, e algumas das obras-primas que primeiro trouxeram fama aos seus mestres escultores valem facilmente centenas de milhares de peças de ouro. E Yale explicou detalhadamente aos seus 3 irmãos. A respiração de Linley parou. Qualquer obra-prima de um mestre escultor valia dezenas de milhares de moedas de ouro. Para um mestre escultor, o dinheiro realmente não significava nada. Mas é muito difícil para um mestre escultor produzir uma obra-prima, pois naturalmente não quer cometer nenhum erro. E Yale suspirou enquanto falava. Uma obra-prima digna de ser venerada ao longo dos tempos requer talento, habilidade e, às vezes, uma súbita centelha de genialidade. As obras neste salão principal são um pouco agradáveis aos olhos, só isso. Vamos entrar. E Yale os conduziu mais profundamente. Caminhando pela tranquila Galeria Prowse e ouvindo aquela música pacífica, Linley sentiu como se estivesse nadando em um mar de cultura. E justamente neste momento, Dwayne Covart voou de dentro do anel espiral do dragão e começou a avaliar a arte próxima. Terrível, terrível. Como as pessoas podem ter coragem de trazer obras de arte dessa qualidade para mostrar aos outros? Dwayne Covart disse infeliz. Vovô Dwayne, Linley virou-se para olhar para Dwayne Covart. Este é apenas o salão principal da Galeria Prowse. Há uma sala de especialistas na frente, bem como uma sala de mestres. Galeria Prowse? Dwayne Covart começou e então parou de falar. Vovô Dwayne. Linley gritou mentalmente algumas vezes. Mas vendo que Dwayne Covart ainda estava perdido em seus pensamentos, Linley não tentou mais chamá-lo. Ele seguiu Yale, Reynolds e George até a sala dos especialistas. Este salão realmente era diferente, pois no centro do salão principal, cada artista tinha suas informações registradas e a localização de suas exibições registradas. E Yale, Linley e os outros começaram a entrar nas salas de exibição individuais. Embora não soubesse muito sobre a escultura, Linley ainda podia sentir claramente que as esculturas dos especialistas eram claramente diferentes daquelas no salão principal. Eles pareciam carregar dentro de si algum tipo de graça e cultura inefáveis. Assim como Linley estava caindo em devaneio enquanto apreciava as esculturas, a voz de Dwayne Covart soou em sua mente mais uma vez. Nada mal. Pelo menos isso pode ser considerado realizado. Dwayne Covart suspirou com elogios. Mas em comparação com os trabalhos de Prowse, ainda há um longo caminho a percorrer. Linley ficou sem palavras. Dwayne Covart, como essas pessoas podem se comparar ao grão-mestre Prowse? Linley balançou a cabeça e riu impotente. Prowse foi o escultor número 1 em toda a história do continente Yulan. Dwayne Covart franziu a testa. Acariciando a barba com tristeza, ele disse, o que é isso? Você acha que Prowse foi um grande mestre desde o nascimento? Ele também começou como um escultor comum e progrediu, tornando-se um verdadeiro grande mestre escultor no final. Linley ficou atordoado. Havia alguma lógica nas palavras do vovô Dwayne. Depois de terminar de inspecionar o salão dos especialistas, Linley e os outros 3 dirigiram-se para o salão mais interno dos mestres. Todos, lembrem-se, enquanto estiverem no salão dos mestres, não toquem em nada. Se você quebrar alguma coisa, seria desastroso. E Yale os lembrou. Entrando no salão dos mestres. Silêncio.
O salão dos mestres era extremamente grande, mas havia poucas esculturas no interior. Afinal de contas, só existiram alguns mestres, e cada mestre tinha apenas 4 ou 5 obras de arte em exibição. Em todo o salão havia apenas 20 ou 30 obras expostas. Mas embora houvesse muito poucas esculturas, quando Linley e os outros viram estas esculturas, sentiram um espírito emanando delas, como se estas esculturas tivessem vida. Ah, nada mal, nada mal. Eu não esperava que em 5.000 anos a arte de esculpir em pedra atingisse tal altura. Duerrin Kovart disse surpreso. Se estes puderem melhorar um pouco mais, serão capazes de se aproximar do nível de pros. Silenciosamente hipnotizados dentro da galeria de arte, Linley e os outros sentiram seus espíritos elevados. Noite. O portão principal do Instituto Ernest. Linley e outros 3 desmontaram da carruagem. Segundo irmão, terceiro irmão, vocês dois, Hugh. Planejei que nos divertíssemos hoje à noite na cidade de Fenley, mas vocês, vocês são tão sensíveis. Comecei a me divertir nesses lugares quando tinha 6 anos. E Yale ainda resmungava infeliz sem parar. Certo, certo, disse Reynolds de lado. George e Linley se entreolharam e não puderam deixar de rir amargamente. Rápido, abra o portão. Um grito furioso e urgente soou. Linley e os outros não puderam deixar de girar para dar uma olhada. Eles viram um jovem de cabelos cacheados carregando outro jovem ensanguentado, com uma linda garota ao seu lado. O rosto do jovem sangrento estava branco e pálido. Seu braço esquerdo estava quebrado, com ossos brancos para fora e o peito coberto de marcas de garras. Parece que alguns dos estagiários que foram para a Cordilheira das Feras Mágicas ficaram feridos. Que grupo é esse? Faz um ano que não estamos no Instituto Ernest, mas vimos muitos estudantes de alto nível feridos do lado de fora. E Yale disse casualmente. A Cordilheira das Bestas Mágicas ficava a leste da União Sagrada. Na verdade, ficava bem perto do Instituto Ernest, talvez a apenas 100 quilômetros de distância. De modo geral, aqueles que estão em boa forma conseguiriam correr da Cordilheira até o Instituto Ernest em cerca de meio-dia. Aqui no Instituto Ernest, vi tantas feras mágicas. Uau, cara, existem feras voadoras, feras correndo e todos os tipos de feras. Mas a maioria das pessoas que têm companheiros de feras mágicas no Instituto Ernest são instrutores magos e alguns estudantes de alto nível. George suspirou de admiração. Assim que os 4 irmãos chegaram ao portão principal de repente, Linley, uma voz familiar soou. Virando a cabeça para olhar, uma alegria surpresa apareceu no rosto de Linley. Tio Ilman. Livro 2 Crescendo, capítulo 23, uma surpresa maravilhosa. Ilman estava parado num canto perto do portão. Sorrindo, ele se aproximou. O Instituto Ernest tem uma gestão extremamente rigorosa. Na verdade, eles me negaram a entrada e apenas mandaram um guarda procurar por você. Eu não esperava que você realmente estivesse lá fora. Yale, vocês vão em frente, irei me juntar a vocês mais tarde. Linley virou a cabeça e disse. Yale, George e Reynolds sorriram para Ilman e depois ingressaram no Instituto Ernest. Tio Ilman, por que você está aqui? Achei que você só viria aqui me buscar depois que o semestre terminasse? Linley disse interrogativamente. Vamos conversar aqui. Ilman puxou Linley para o lado, um olhar de excitação irreprimível aparecendo em seu rosto. Linley, tenho notícias maravilhosas para você, notícias extremamente maravilhosas. Os olhos de Linley brilharam. Que novidades? Linley o encorajou. Ilman sorriu. Linley, você se lembra da data de nascimento do pequeno Varton? Claro, 3 de janeiro. O que isso tem a ver com o aniversário dele? Linley questionou. Ilman riu. Agora é dezembro, então o pequeno Varton está com quase 6 anos. Ontem à noite, seu pai testou o pequeno Varton quanto à densidade do sangue de dragão em suas veias no salão ancestral. E o resultado do teste foi, haha, Ilman mais uma vez começou a rir. A frequência cardíaca de Linley acelerou dramaticamente. O resultado do teste de densidade Dragon Blood foi, poderia ser. Linley perguntou, a densidade do sangue de dragão nas veias do pequeno Varton atingiu o limite? Ilman riu alto e assentiu. Certo. Seu pai estava absolutamente extasiado. Ele bebeu vinho comigo com entusiasmo até meia-noite. Seu pai disse que seus 2 filhos são o orgulho absoluto de sua vida. Um é um mago poderoso e o outro é um guerreiro sangue de dragão. Haha, maravilhoso. O coração de Linley estava cheio de excitação. As perspectivas do lendário clã Dragonblood Warrior, de 5 milênios de idade, antes de Varton ser testado para a densidade Dragonblood, já haviam sido carregadas apenas nos ombros de Linley. Quanto maior era sua antiga glória, mais pesado era o fardo que Linley carregava. Mas agora, a densidade de sangue de dragão de seu irmão mais novo era suficientemente alta para que, com apenas algumas décadas de trabalho duro, ele pudesse se tornar um guerreiro sangue de dragão de renome mundial. Vim aqui hoje para contar essa notícia maravilhosa. Seu pai me disse que agora, as pessoas mais fortes no município de Vushan somos eu e ele. Somos ambos guerreiros do 6º rank. Nosso nível de especialização não é suficiente para fornecer uma boa tutela para seu irmão mais novo, e os métodos de treinamento de seu clã estão escritos, mas pouco claros. O rosto de Ilman ficou solene. Assim seu pai decidiu enviar seu irmão mais novo para estudar na Academia O'Brien do Império O'Brien.
Nesse poderoso império militar, na melhor academia militar, seu irmão mais novo receberá a melhor tutela disponível. Lily concordou também. Uma pessoa que só tinha uma tremenda força bruta, mas carecia de técnica e experiência, só poderia ser considerada um macaco grande e burro. Espere. Lily franziu a testa enquanto olhava para Yuman. Tio Yuman, a mensalidade da Academia O'Brien deve ser extremamente alta. Embora eles permitam que seus próprios alunos estudem gratuitamente, sem dúvida eles são extremamente impiedosos ao cobrar de alunos de fora do Império. Lily lembrou claramente quanto Reynolds pagou para ser admitido no Instituto Ernest. Yuman assentiu. A mensalidade anual da Academia O'Brien é de aproximadamente 5.000 moedas de ouro. Seu pai pretende que o governanta iria acompanhe Varton até lá e cuide dele. A mensalidade é realmente alta. Em 10 anos, serão 50.000 moedas de ouro. 50.000 moedas de ouro equivaleriam aproximadamente ao valor total de todas as posses do clã Baruch se fossem vendidas. Certo. Tio Yuman. Yuman olhou interrogativamente para Lily enquanto observava Lily retirar um cartão de cristal mágico dos bolsos. Yuman ficou chocado. Um cartão de cristal mágico? Anteriormente, quando ele era soldado, ele já tinha visto cartas de cristal mágico antes. Lily, como você tem um cartão de cristal mágico? Nem mesmo seu pai tem um. Yuman olhou para Lily surpreso. Lily puxou Yuman e disse, ganhei este cartão de cristal mágico de um garoto rico que perdeu um duelo mágico comigo. Vamos para o Banco Dourado dos 4 Impérios. Neste momento, os guardas na entrada do Instituto Ernest não tentaram mais barrar a passagem de Yuman, porque reconheceram Lily, que havia saído esta manhã. Para Lily, esse dinheiro extra não tinha muito uso. Se ele pudesse usá-lo para ajudar sua família, isso seria o suficiente. Município de Wushan, dentro do salão principal da mansão do clã Baruch. Og estava pensando. Como seu clã produziu um descendente com a densidade necessária de sangue de dragão, ele deveria receber a melhor educação. Mesmo que tivessem que mendigar, valeria a pena. Isso foi sem dúvida. Para quem devo vender a tela de escultura em pedra do quarto? Philip é muito mesquinho, não vai dar um bom preço. Og estava pensando sem parar. A mensalidade necessária para enviar o pequeno Varton para a Academia O'Brien era surpreendentemente alta. A questão na mente de Og agora era como vender os bens de seu clã por um preço suficientemente alto. De repente passos soam. Virando a cabeça, Og disse, Yuman, você está de volta. O que é isso em seus ombros? Yuman jogou a bolsa sobre os ombros no chão. A bolsa colidiu no chão com um baque forte. Claramente, era muito pesado. Lord Og, Lily me pediu para trazer isso para você. Yuman abriu a sacola e despejou tudo fora. Um pequeno saco dourado após o outro formava um pequeno monte no chão, e o som das moedas de ouro tilintando dentro dos sacos dourados era muito claro e nítido. Esses sacos dourados foram usados exclusivamente pelo Banco Dourado dos 4 Impérios. Cada bolsa geralmente continha 100 moedas de ouro. Moedas de ouro? Tanto ouro. Deve haver pelo menos 10.000 moedas de ouro aqui. Og olhou para Yuman, surpreso. Yuman, você disse que Lily pediu para você trazer isso aqui? Yuman disse solenemente, no total 9.900 moedas de ouro. Lily me pediu para trazer isso para você. No Instituto Ernest, um jovem rico travou um duelo mágico com Lily e ao perder, também perdeu 10.000 moedas de ouro. Lily os armazenou em um cartão de cristal mágico e agora retirou todo o saldo. Yuman ainda se lembrava das palavras que Lily dissera ao atendente do Banco Dourado dos 4 Impérios. Retire tudo. 9.900 moedas de ouro? De Lily. Olhando para um monte de sacos dourados, Og imediatamente ficou em silêncio. Livro 2 Crescendo, capítulo 24. A escola Straight XL. Muitos dias depois, no Instituto Ernest. Era de manhã. Lily tomou café da manhã e agora estava indo para as montanhas dos fundos, preparando-se para começar o treinamento. Enquanto caminhava na estrada para fora do instituto, o pequeno rato das sombras estava nos ombros de Lily, examinando em todas as direções. Havia algumas pessoas no Instituto Ernest que tinham companheiros de feras mágicas e, portanto, ninguém se importava que Lily tivesse um pequeno rato das sombras como companheiro. Mas só naquele momento. Esse cara é Lily, o mago número 1 entre nós, alunos da primeira série. Uma voz clara soou não muito longe. Lily não pôde deixar de olhar na direção da voz e viu duas lindas garotas conversando entre si enquanto olhavam para ele. Quando Lily olhou para elas, as duas garotas começaram a rir baixinho. Eu me tornei famoso. Lily zombou de si mesmo. Nos últimos dias, ele frequentemente encontrava pessoas discutindo sobre ele. Desde que ele derrotou Rand, o vencedor do torneio da primeira série, todos concordaram tacitamente que ele era o especialista número 1 entre os alunos da primeira série. Na frente está. Lily de repente viu uma figura pequena e esbelta à frente. Cabelos curtos e dourados com um corpo tão esguio quanto o de Reynolds. Uma aura fria emanava dele enquanto caminhava calmamente pela estrada. Dixie? As pupilas de Lily se contraíram. Dixie também tinha 9 anos e na verdade era um mês mais nova que Lily. Mas esta criança de 9 anos já havia se tornado mago rank 3. Embora tenha se tornado cada vez mais difícil progredir nos escalões mais altos, um mago de 9 anos de idade do terceiro escalão ainda era muito surpreendente.
É Dixie. Ouvi dizer que ontem, no teste anual de avaliação de mago, Dixie mostrou que já havia atingido os requisitos para o 4º posto. Várias garotas de 17 e 18 anos disseram de lado. A maioria dos alunos da 3ª série tinha mais de 16 anos, com apenas a genial Dixie como uma clara exceção. O mago de rank 4. Linley sentiu seu coração estremecer violentamente. Ambos tinham 9 anos e Dixie era até um mês mais nova que ele. Mas ele já havia se tornado um mago rank 4, enquanto Linley era apenas rank 2. Com comportamento frio como gelo, Dixie passou por Linley. O gênio absoluto, Dixie. Ninguém da idade dele poderia chegar perto de se igualar a ele. Uma linha branca brilhou no anel espiral do dragão, e Duerrin Kovart apareceu ao lado de Linley, sorrindo. Linley, na verdade não há uma grande diferença entre vocês dois. Quando Dixie se matriculou, sua essência espiritual era 68 vezes maior que a de seus colegas. Isso significa que mesmo antes do treinamento, sua essência espiritual atingiu o nível de um mago rank 3. É por isso que em seu primeiro ano, tudo o que ele precisava fazer era acumular força mágica suficiente para se tornar um mago de 3º rank. Até agora ele está no Instituto Ernest há quase 2 anos, então é muito normal que ele se torne um mago rank 4. Linley entendeu isso em seu coração. Essa pessoa simplesmente tinha muito talento natural. Ele nasceu com uma tremenda essência espiritual e também tinha uma afinidade elementar excepcional. Claramente, ele também deve ter acumulado força mágica muito rapidamente. Embora sua velocidade de treinamento agora seja rápida, espero que ele precise de mais 3 ou 4 anos para avançar do 4º para o 5º posto. E para passar do 5º para o 6º posto, ele precisará de 4 ou 5 anos. Neste momento você é um mago de 2ª categoria, enquanto ele é de 4ª categoria. Mas estou confiante de que em 10 anos você o alcançará. Duerrin Kovart disse com confiança. Mas Linley não acreditou. Vovô Duerrin, quanto mais talento natural alguém tiver, mais rápido irá progredir. Ele tem muito mais talento do que eu e ocupa 2 postos a mais do que eu. Como eu poderia alcançá-lo em apenas 10 anos? Linley não era tolo. Seus estudos no Instituto Ernest o deixaram ciente de quão difícil era para um mago avançar de posto. No passado, Duerrin Kovart disse a Linley que ele se tornaria um mago rank 6 em 10 anos, mas Linley sempre teve reservas sobre essa afirmação. Afinal de contas, até a data, a sua taxa de melhoria foi claramente insuficiente. Ao dizer essas palavras, Linley já havia deixado os portões do Instituto Ernest e entrado nas montanhas dos fundos. Ao passar pelas florestas montanhosas, Duerrin Kovart disse de repente: Linley, vá para um lugar próximo à encosta da montanha. Perto de uma montanha? Linley estava confuso. Não faça muitas perguntas. Quando você chegar, eu explico. Duerrin Kovart riu. A maior parte da montanha dos fundos estava coberta de grama selvagem e muitas árvores grandes e diferentes. Mas depois de um tempo, Linley encontrou um lugar que satisfizesse os requisitos de Duerrin Kovart. O lugar era o pico de uma montanha que se erguia centenas de metros no ar. Na base do pico, Linley estava de pé. Vovô Duerrin, o que você quer que eu faça aqui? Linley disse interrogativamente. Rindo, Duerrin Kovart disse, Linley, você não acredita na minha afirmação de que posso deixar você atingir o nível dele em apenas 10 anos? Haha. Linley, como um poderoso grande mago santo, eu, de fato, possuo um método para melhorar a essência espiritual de alguém. Um método para melhorar a essência espiritual de alguém? O transe meditativo não é suficiente para isso? Linley olhou para Duerrin Kovart interrogativamente. Duerrin Kovart sorriu calmamente. Linley, admito que o transe meditativo tem resultados muito bons. Mas depois de meditar, a pessoa se sentirá extremamente cansada. É claro que eu me sentiria cansado. O transe meditativo envolve usar minha essência espiritual sem parar. Depois de esgotar totalmente minha essência espiritual, eu permitiria que ela se recuperasse. Seria estranho se não fosse exaustivo. Linley franziu a testa. Duerrin Kovart disse com orgulho, mas meu método é diferente. Não custa nada a essência espiritual. Na verdade, é uma forma de entretenimento. Entretenimento? Linley estava atordoado. Certo. Esta forma de entretenimento é escultura em pedra. Um olhar orgulhoso apareceu no rosto de Duerrin Kovart. Esculpir pedras? Linley disse, surpreso. Como as esculturas da Galeria Prous. Duerrin Kovart sorriu e disse, certo. Quando outros esculpem pedra, eles exercem muita energia e se esgotam. Mas meu método de esculpir pedras é diferente. Embora também seja cansativo quando você começa a treinar, no final terá resultados extremamente bons. Você está falando sério? Linley não conseguia acreditar. Duerrin Kovart olhou para ele. Linley, você não acredita em mim? Como um venerável grande mago santo do Império Poan, no passado, houve várias esculturas que fiz nas quais os nobres ofereceram 1 milhão de moedas de ouro para comprar. Mas como eu poderia, um grande mago santo, estar disposto a dar as esculturas das quais mais me orgulho para os outros? Você foi tão bom? Como é que eu nunca ouvi falar do seu nome entre os outros grandes mestres escultores então, vovô Duerrin? Linley disse desconfiado. Duerrin Kovart disse sem jeito. Bem, eu escondi todos os meus trabalhos em um cofre subterrâneo que ninguém conhecia. Depois de 5.000 anos, não tenho mais certeza de onde está localizado.
5.000 anos são suficientes para que um mar se transforme em terras agrícolas. Todo o Império Poan foi eliminado. Quem sabia onde estava o cofre agora? Ah, então ninguém nunca ouviu falar de você? Linley começou a rir. Você não acredita em mim? Duerrin Kovart olhou para ele. Antigamente, quando Prous era apenas um garoto, ele veio até mim e me implorou sinceramente que permitisse que ele visse minhas esculturas. Depois de analisar minhas esculturas, aquele garoto Prous teve um avanço mental que no final lhe permitiu se tornar um grande mestre escultor. Na verdade, ele pode até ser considerado um aluno meu. Linley ficou atordoado. Prous? Linley estava realmente aterrorizado agora. Prous, o homem que foi aclamado ao longo dos tempos como o melhor escultor da história, poderia ser considerado um aluno de Duerrin Kovart. É claro que se podemos descrever os trabalhos de Prous como uma busca pela perfeição, meus trabalhos buscam um extremo diferente. Chamei meu método de escultura de escola de cinzel reto. A Straight Chisel School é totalmente diferente de todos os outros métodos de escultura. Ele persegue um extremo totalmente diferente. Este método no início é muito cansativo, mas à medida que o dominamos, você perceberá seus verdadeiros frutos. Uma expressão de absoluta confiança estava no rosto de Duerrin Kovart. Olhando para Linley, um sorriso apareceu no rosto de Duerrin Kovart. Mas é claro que no passado eu era o único membro da Straight Chisel School. De hoje em diante, você será um segundo membro. Em seu coração, Linley tinha total confiança no vovô Duerrin, então é claro que ele decidiu estudar escultura com ele. E o que mais? Se as palavras do vovô Duerrin fossem verdadeiras, e ele pudesse ficar mais forte e ao mesmo tempo se tornar um mestre escultor, apenas com base em suas habilidades de escultura, ele seria capaz de sustentar as mensalidades de seu irmão mais novo. A história escrita e registrada remonta a apenas algumas dezenas de milhares de anos, no máximo. Nas longas eras anteriores a isso, antes mesmo de o sistema de escrita ter sido inventado, a escultura em pedra já existia. Duerrin Kovart disse com um suspiro. Centenas de milhares de anos, ou mesmo milhões de anos atrás, nossos ancestrais registrariam suas memórias e suas visões em esculturas. Este é o método mais antigo de registrar cultura e história. Linley assentiu também. Não havia nenhuma forma de cultura mais antiga do que a escultura em pedra. Ao longo dos tempos, esculpir sempre foi muito difícil de fazer, e criar uma escultura com uma aura única é ainda mais difícil. Quanto mais difícil for fazer algo, mais valioso será o sucesso. Duerrin Kovart suspirou emocionalmente. Linley concordou em seu coração. Se você quisesse pintar um único traço, poderia fazê-lo facilmente. Mas se você quisesse esculpir um traço de tinta, seria extremamente difícil, porque a pedra é muito inflexível. A aparência, a qualidade, os grãos e a coloração de uma pedra impactam não apenas sua aparência, mas todo o seu potencial e verdadeira forma. Utilizamos formões para retirar o excesso e permitir que sua beleza natural seja revelada. Isso é escultura em pedra. A escultura em pedra é realmente uma forma de controlar o espaço e a aparência. Ao esculpir em pedra, deve-se esculpir de fora para dentro, um passo de cada vez, desenhando lentamente uma forma de dentro. E então, aos poucos, ia-se retirando o excesso, deixando a forma cada vez mais clara. Isso permitirá que o escultor sinta naturalmente como se sua obra de arte estivesse evoluindo lindamente. Assim que começou, Duerrin Kovart não conseguia parar de falar sobre a escultura. Mas Linley poderia dizer claramente o quanto Duerrin Kovart reverenciava esta arte. A maioria dos métodos de escultura em pedra usa muitas ferramentas, como cinzel borboleta, um cinzel reto, um cinzel inclinado, um cinzel triangular, uma faca de jade, martelos, serras e muito mais. A razão pela qual existem tantas ferramentas é porque a pedra é muito firme e dura. Assim, usarão um cinzel borboleta para desenhar a forma, o cinzel reto para os cortes iniciais, o cinzel triangular. Ao ouvi-lo falar, Linley começou a entender mais sobre os fundamentos da escultura em pedra. Duerrin Kovart riu de repente. Mas meu método de escultura em pedra é totalmente diferente dos outros. Isso ocorre porque meu método de escultura em pedra usa apenas uma ferramenta, o cinzel reto. É por isso que chamei meu método de escultura de escola de cinzel reto. Como isso é possível? Você esculpe usando apenas um cinzel reto? Linley argumentou imediatamente. Você acabou de dizer que são necessárias mais ferramentas. Por exemplo, as escamas de um peixe. Como você usaria um cinzel reto para esculpir isso? Isso não é totalmente impossível? Errado. Embora outros não possam, nós, magos do estilo terra, podemos. Duerrin Kovart disse com confiança. Os magos do estilo terra podem sentir totalmente a forma de uma rocha. Com força suficiente no pulso, podemos esculpir pedra usando apenas um cinzel reto. Mas é claro que a escola do cinzel reto não é fácil de entrar. Hoje sua missão é comprar um cinzel reto suficientemente afiado. A partir de hoje, todos os dias, passarei 3 horas orientando você no aprendizado de como esculpir pedra. Livro 2 Crescendo, capítulo 25, 6 anos. A água corrente continuou a girar enquanto Linley se sentava de pernas cruzadas próximo a ela. Nas mãos, ele segurava um cinzel reto e uma pedra do tamanho da palma da mão. Comece com o básico. Vou começar com esta pedrinha quando começar meu treinamento. Linley sentou-se sozinho nas montanhas atrás do Instituto Ernest. Sob a tutela de Duerrin Kovart,
ele começou a estudar a arte da escultura em pedra. À medida que ele começou a entender mais e mais sobre esta arte, Linley também começou a entender por que nos estágios posteriores, a escola do cinzel reto poderia ajudar a melhorar a essência espiritual de alguém. Quando outros esculpiam, precisavam usar uma grande pilha de ferramentas. Eles tiveram que gastar muito tempo e energia mental apenas considerando quais ferramentas usar e onde. Naturalmente, isso seria exaustivo. Cada obra de arte representava seu sangue e esforço meticuloso. Mas a escola Straight Chisel era diferente. A única ferramenta utilizada foi um cinzel reto, portanto não houve necessidade de considerar qual ferramenta deveria ser usada para quê. Naturalmente, o nível de dificuldade aumentou bastante devido ao uso de apenas uma ferramenta. Por exemplo, usar o cinzel reto para esculpir as partes normalmente reservadas para a faca de jade exigia uma compreensão extremamente perfeitas da forma básica de uma pedra. Além disso, era necessária muita força. Se alguém tentasse usar apenas um cinzel reto em algumas peças maiores que normalmente exigiriam uma serra para cortar, seria necessária força suficiente. Poderíamos usar a conexão única de um mago do estilo terra com a terra para entender a essência de uma pedra, mas a força do pulso teve que ser treinada. Como mago rank 2, a força do pulso de Linley não era ruim, mas era apenas o suficiente para esculpir alguns pedaços menores. Se ele quisesse esculpir algo grande, a força de seu pulso não seria suficiente. No entanto, neste momento, Linley estava apenas trabalhando no básico. Quando o ano letivo terminou, Linley retornou ao município de Wushan. Depois do ano novo, o pequeno Varton e seu irmão mais velho, Linley, tiveram apenas alguns dias para passar na companhia um do outro. E então, sob os auspícios da governanta Iri, Varton dirigiu-se ao Império O'Brien. Linley não teve escolha senão assistir melancolicamente o pequeno Varton partir. Chorando sem parar, Varton, de 6 anos, separou-se de Linley, de 10 anos, e partiu. Tempo passou. Linley continuou a ser uma figura solitária no Instituto Ernest. A grande maioria de seu tempo diário era gasto em treinamentos árduos nas montanhas dos fundos. Entrando no período de crescimento de um jovem adulto, o apetite de Linley aumentou enormemente e ele começou a crescer também. Naturalmente, sua força física e musculatura também melhoraram rapidamente. Na arte da escultura em pedra com a orientação de Duerrin Covart e seu próprio trabalho duro, Linley continuou a progredir. A primavera passou, o outono chegou. As flores desabrocharam, as flores murcharam. Em um piscar de olhos, 3 anos se passaram. Numa cachoeira nas montanhas atrás do Instituto Ernest. Rugido, rugido. Como um lençol sólido de água, a cachoeira descia em torrentes, caindo na poça profunda de água. Linley estava bem ao lado da cachoeira, empunhando um cinzel reto de 30 centímetros na mão enquanto constantemente cortava um bloco de pedra do tamanho de um homem. O cinzel reto em suas mãos dançava de uma forma quase ilusória. Cada lugar que o cinzel reto passava via pedaços de pedra se soltando e caindo. Um embrião de estátua começava a tomar forma a partir da pedra. Ele continuou de manhã até a noite, e a forma da estátua começou a ficar cada vez mais clara. O olhar de Linley estava totalmente fixo na pedra. Neste momento, todo o seu ser estava focado na pedra e a permeava, pois seu coração havia se tornado um com o interior da pedra. Esse sentimento maravilhoso fez com que Linley nem percebesse a passagem do tempo. Essa sensação de ser totalmente um com a natureza fez com que a energia espiritual de Linley começasse a se regenerar e até mesmo a crescer organicamente. Mas o próprio Linley não percebeu isso, pois continuou a manejar o cinzel reto e a trabalhar incessantemente na estátua. Pedaços de pedra em excesso continuaram a cair, fazendo com que cada detalhe da estátua ficasse mais pronunciado. Quando o sol se pôs, o cinzel reto nas mãos de Linley finalmente parou. Uau! Linley soltou um suspiro suave e limpou alguns pequenos pedaços de pedra em excesso que ainda restavam. A estátua inteira tomou forma. Um rato de aparência viva e com meio metro de comprimento estava na frente de Linley. À primeira vista pode-se confundi-lo com um mouse real. Isso fez com que o pequeno rato das sombras, Beb, começasse a guinchar descontroladamente. Do início ao fim, isso foi feito de uma só vez. Que sensação incrível! Só agora Linley percebeu que sua essência espiritual melhorou dramaticamente. Um Duerrin Covart vestido de branco sorriu alegremente para ele de lado. Linley, a partir de hoje, você mal pode ser considerado como tendo dominado o básico. Você já sentiu aquela sensação especial? Mas o seu trabalho só pode ser considerado uma pseudo-obra de arte superficial. Só vale a pena ser colocado na sala padrão do Instituto Prous. Se você exibir isso aí, eu ficaria humilhado. Destrua-o. Sim, vovô Duerrin. O cinzel reto na mão de Linley brilhou muitas vezes e a estátua de repente foi dividida em mais de 10 pedaços. Este ano, Linley finalmente dominou os fundamentos da escultura em pedra. E este ano Linley tinha 13 anos. Dia após dia, ano após ano. Depois de dominar os fundamentos da escultura em pedra, a essência espiritual de Linley começou a melhorar em um ritmo muito mais rápido. Especificamente quando Linley tinha 9 anos e meio, ele se tornou um mago de segundo rank, e quando tinha 11 anos, ele se tornou um mago de terceiro rank. E quando ele tinha 13 anos, ele se tornou um mago rank 4. Os magos achavam cada vez mais difícil avançar nas fileiras à medida que se tornavam mais poderosos.
Logicamente falando, do quarto ao quinto posto, Linley deveria ter levado pelo menos 3 anos. Mas na realidade, no ano 9.996 do calendário Yulan, quando Linley tinha 14 anos e meio, ele alcançou o posto de mago do quinto posto. Do quarto ao quinto posto, ele passou apenas 1 ano e meio. Foi ainda mais rápido do que quando ele avançou do terceiro para o quarto rank. Este foi o benefício de entrar na escola Straight XL. O ano 9.997 do calendário Yulan foi o 7º ano que Linley passou no Instituto Ernest. Este ano, Linley tinha 15 anos. Vestindo um manto azul celeste, Linley caminhava por uma estrada dentro do Instituto Ernest. Nos ombros de Linley, o pequeno rato das sombras Beb continuou de pé. Embora 6 ou 7 anos tenham se passado, o corpo de Beb não mudou nem um pouco. Até agora, Linley tinha 1,8 metros de altura e emitia um ar muito constante e estável. As essências elementares da terra e do vento nutriram continuamente seu corpo. Combinado com o treinamento ininterrupto de Linley e as vantagens proporcionadas por sua herança Dragon Blood Warrior, Linley já havia se tornado um guerreiro rank 4. Ele poderia facilmente levantar pedras que pesavam centenas de quilos e quebrar pedras com seus socos. Seu estudo da escola Straight XL de escultura em pedra também fez com que a essência espiritual de Linley melhorasse constantemente desde os 13 anos. No início do ano 9.997 do calendário Yulan, Linley entrou na turma da 5ª série do Instituto Ernest, a mesma série do gênio número 1 do Instituto Ernest, Dixie. Demorou 3 anos para Dixie avançar do quarto para o quinto posto, mas até agora, ele ainda não tinha conseguido avançar do quinto para o sexto posto. 15 anos de idade. O mago do quinto rank. Linley e Dixie definitivamente poderiam ser considerados aberrações da natureza. Mas no coração da grande maioria, Linley era ainda mais estranho, porque desde o dia em que fez a avaliação de habilidade para o rank 4, ele passou apenas 1 ano e meio antes de atingir o rank 5. A surpreendente taxa de melhoria de Linley chocou a todos. Agora, Linley foi classificado junto com Dixie como sendo os 2 gênios supremos publicamente reconhecidos do Instituto Ernest. Olha, é Linley. Há 2 anos ele se tornou um mago rank 4 e no ano passado ele se tornou um mago rank 5 em apenas 1 ano. Incrível demais. Prevejo que Linley se tornará um mago rank 6 antes de Dixie. Linley passa todos os dias treinando nas montanhas. Ouvi dizer que recentemente Dixie também começou a treinar forte nas montanhas traseiras. Muito provavelmente ele está sendo influenciado por Linley. Muito possível. Dada a surpreendente taxa de melhoria de Linley, muito possivelmente ele suplantará Dixie e se tornará o gênio número 1 do Instituto Ernest. Na rua, havia muitas pessoas que, ao verem Linley, começaram a discutir sobre ele entre si. Como gênio reconhecido do Instituto Ernest, não importa onde ele fosse, as pessoas iriam discutir sobre ele. Mas embora a força de Linley continuasse a aumentar, ele ainda se recusava a participar dos torneios anuais. Gênio? Linley zombou de si mesmo. Linley nunca se considerou um gênio. Sua força veio do treinamento intensivo todos os dias. Durante 6 anos, ele foi tão firme quanto no primeiro dia. E isso, combinado com a orientação do vovô do Errin, foi o que lhe deu suas conquistas atuais. Mas agora, minha força é menor que a de Beb. Linley olhou para Beb nos ombros. Beb, que nível de poder você alcançou? Skiak Guincho. Beb sorriu para Linley, então disse-lhe mentalmente, eu também não sei, já que nunca compete contra nenhuma outra fera mágica. Mas você definitivamente não é páreo para mim, hehe. Beb estava extremamente satisfeito. Ignorando totalmente os olhares de adoração dirigidos a ele pelos espectadores, Linley deixou calmamente o Instituto Ernest pelo portão dos fundos e entrou nas montanhas, mais uma vez iniciando seu treinamento solitário. Esses 6 anos que se passaram como um dia foram a razão do seu sucesso. Linley flutuou rápida e casualmente pelas florestas, enquanto o pequeno rato das sombras Beb continuou a conversar com ele sem parar através de sua ligação mental. Chefe, quando iremos para a Cordilheira das Feras Mágicas para testar nossa força? Você já é um mago rank 5. Você pode começar a testar a si mesmo. E eu, Beb, finalmente poderei mostrar minhas incríveis habilidades. Sem pressa. A resposta de Linley foi muito curta. Você está partindo meu coração, cara. Sou uma fera mágica, mas não fui à Cordilheira das Feras Mágicas uma única vez. Que tragédia! Depois de 6 anos, as habilidades de autoexpressão de Beb melhoraram dramaticamente. Quieto. Se você continuar fazendo barulho, hoje não vou ajudá-lo a cozinhar carne. Assim que Linley falou essas palavras, Beb imediatamente fechou a boca e não emitiu nenhum som. Depois de entrar nas montanhas, Duerrin Covart apareceu ao seu lado. Observando Linley, Duerrin Covart sentiu-se extremamente satisfeito em seu coração. Linley, Duerrin Covart disse de repente. Linley virou a cabeça e sorriu para Duerrin Covart enquanto ele conversava mentalmente. Vovô Duerrin, há algum problema? Duerrin Covart sorriu. Com base em suas últimas obras de arte, posso informá-lo formalmente que suas habilidades em escultura em pedra atingiram o limite. Os olhos de Linley brilharam involuntariamente. Seu avô Duerrin tinha um temperamento excêntrico. Quaisquer obras de arte que não atingissem seus padrões exigentes tinham que ser destruídas imediatamente.
Segundo suas palavras, se essas obras de arte aparecessem no mundo, elas perderiam prestígio para minha escola de cinzel reto e perderiam prestígio para mim, um honorável grande mago santo. Assim, Linley foi forçado a destruir todas as esculturas que ele fez, mesmo que elas pudessem ter sido vendidas por algum dinheiro. Atingiu o limite? Vovô Duerrin, você quer dizer? Linley olhou para Duerrin Covart com espanto. Duerrin Covart assentiu alegremente. Certo. A partir de hoje, depois de terminar uma escultura de pedra, você não precisa mais destruí-la. Eles são dignos de permanecer neste mundo. Naturalmente, se desejar, você pode entregar suas esculturas na Galeria Prous para vendê-las e assim começar a construir uma reputação para nossa escola Straight XL. Ao mesmo tempo, você pode ganhar um pouco de ouro para si mesmo. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.